Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Bom, hoje a nossa convidada é uma pessoa que, na verdade, até foi a Gabi que indicou ela, mas eu acredito muito que Deus une propósito, não une pessoas. E ela vem aqui hoje contar uma história assim, bem bacana. Ela é uma agente de saúde já há quantos anos? 10 anos. Há 10 anos. Então eu apresento para vocês Jaqueline, a nossa agente da saúde. Bom dia, Lau, é claro, o nervosismo. E vim aqui bater um papo, assim, contar um pouquinho do meu chamado, né? A Jaque, eu vou conduzindo você, não precisa ficar nervosa. Aqui nós somos o que somos. Esse podcast ele tem o propósito, geralmente, de transformar, transformando para transformar, trazendo aqui a sua história de inspiração, o seu projeto, o propósito, o milagre, para que outras pessoas escutem a tua história e saibam que tudo é possível, exatamente. Então me fala, vamos começar, quem é a Jaque? Quantos anos a Jaque tem? Se ela é casada, se ela tem filhos? Bora lá. Eu tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, um casal. Trabalho na área da saúde há mais de 10 anos, né? Na prefeitura há 10 anos, mas já trabalhava anteriormente com nossa de corpo. Sou estudante, faço enfermagem, já formada em biologia e estou na minha segunda graduação em enfermagem. Já estou na saúde, eu faço 2 pés mesmo. Eita, e gosta da área da saúde, hein? Eu gosto de cuidar, gosto dos cuidados. Então, Jaque, então você trabalha há 10 anos na prefeitura. Na área da saúde, posto de saúde. É posto de saúde. Estratégia de saúde da família, né? Então nós somos agentes de saúde que visita as pessoas nos domicílios, né? Levando informação. Nossa função é orientar, né? Promover a saúde para prevenir, né? Seria para promover e prevenir em vez de tratar a doença em si. Né? Mas hoje, ultimamente, a gente está tendo mesmo que tratar a doença porque tem muitas pessoas já necessitadas. Mas a gente continua tentando, né? Qual é o posto de saúde que você trabalha? Nova Bom Sucesso. Ah, no Bom Sucesso que você trabalha. Isso. E o que te levou a trabalhar no posto de saúde? É que eu vou perguntar até a gente chegar lá. Então, porque tudo tem uma história. O que me levou? Minha tia falou, já que eu vi que está aberto o concurso para ser agente de saúde, por que você não faz inscrição? Eu falei, tá bom, vou fazer. Isso eu trabalhava com doação de córnea. Né? Eu trabalhei com doação de córnea há 5 anos, mais ou menos. Caramba, doação de córnea? Tirava o olho, a gente morta para doar para vida, né? Aí ela falou, eu falei, tá bom, vou lá. Mas fiz a inscrição, tal, no dia da prova, ainda fazer a prova do concurso, eu falei, mas o que a gente de saúde faz? Nem sabia. Nem sabia. Aí fui, deu o Google ali, fui vendo, falei, tá, sei agora o que a gente de saúde faz. Fui, fiz a prova, passei, acho que em 11º, né? No lugar, aí comecei a trabalhar lá. Eu trabalhava na doação de córnea, como bióloga, né? E como agente de saúde, então eu trabalhava um de manhã e outro à noite. Aí, não contente com a minha correria, eu ia fazer um técnico no meio ambiente, na ETEC. Então, fiquei assim por um período. Mas não tinha Já filho. estava casada aí com filho? Não tinha filho, né? Gente, ainda bem, né? Assim, atualmente é meu segundo casamento. Né? O primeiro não deu certo, ele me traiu, pediu divórcio, enfim, acabou. E nessa época que eu estava nessa loucura aí. Aí, casei novamente, né? Aí, quando eu tive que escolher entre a prefeitura e o banco de olhos, né? Eu escolhi ficar na prefeitura porque era mais perto de casa, eu já estava casada, eu podia ter filhos, eu sabia que ia ser melhor para mim, né? Mais viável. Então, eu pedi as contas do outro serviço e fiquei com a prefeitura. Hoje já estou 10 anos, em setembro eu vou fazer 11 concursos. Nossa, que interessante, ela trabalhou numa doação de banco, um banco de ossos. Caramba! Quanto você ficou 5 anos lá? 5, E como é que funciona isso, Jaque? Na época, não sei como está agora, porque eu sei que algumas coisas mudaram. Na época, biólogos que podem fazer esse tipo de captação, a maioria era mulher, quase não tinha homem. Então, acho que não tem muito coragem para isso, não. E aí a gente aborda a família ali para doação de órgãos, né? Mas esses órgãos que vocês retiram, né, para doação, já tem gente na fila? Da doação de córnea, né? Tem a fila à espera lá, que não é muito, não sei atualmente, mas antes não era muito. Já tenho 8 anos que eu saí de lá, então já tem um bom tempo. Né? Era por algum público? É do SUS, né? É a filha do SUS. Então, mas eu trabalhava particular. Sim. Trabalhei no Banco de Jorge de Sorocaba e depois trabalhei no Banco de Jorge do Hospital São Paulo. Trabalhei nesses 2 lugares. Aí a gente aborda a família, né? Explica o que é, autorizando, faz toda a documentação.
Aí, ok, fez a documentação, deu a autorização, a pessoa que doa também tem direito ao enterro, né? A gente também dá todos os papéis para a pessoa ter a gratuidade do enterro e vai lá no necrotério e faz a captação. Porque normalmente a ablação da córnea é feita retirada no necrotério, não é em centro cirúrgico. Centro cirúrgico é só quando é últimos órgãos. Aí a gente é chamado. Nós somos o último a coletar. Todo mundo coleta seus órgãos, quando for bem a captação, que a gente pode ir lá e tirar os nossos olhinhos. Dentro do laboratório que a gente separa a córnea do resto do globo ocular. Meu Deus, gente. Cada um na nossa função, eu só tirava os olhinhos e mandava para o laboratório para as meninas lá. Caramba, e tem alguma história, porque tipo assim, eu escuto muito assim a respeito sobre doações de órgãos, que existe um tráfego. É verdade, é real? Ou foi tão pouco tempo que você ficou, porque 5 anos não é muito tempo? Não foi muito tempo, não ouvi essas escutas, eu acho que a gente vê reportagens, coisas na televisão, mas lá eu nunca ouvi desse assunto, até mesmo porque a córnea é muito Pequeno, curta, muito pequeno, não é igual os outros órgãos que o povo paga para comprar, essas coisas que a gente sabe que infelizmente tem. Não tem como negar isso, né? Mas das córneas eu nunca vi porque é muito rápido, né? É muito dinâmico, eu não sei agora, eu falo, naquela época, né? A gente até, de uma forma saudável, fazia uma competição entre os outros colegas. Ei, quem fizer mais esse mês, né? Vai pagar, quem fizer menos vai pagar pizza pro outro. Aí a gente corria atrás ali de fazer as E o que te levou a trabalhar com isso? Olha, vou falar sinceramente, salário. Porque eu sou uma pessoa muito medrosa, que eu dormia de meia com medo de alguém ficar no meu pé. Alguém morto, qualquer coisa, bicho, assombração. Eu ia em velório, eu dormia com a minha mãe, se minha mãe deixasse eu dormir com ela, eu dormia na minha cama. Pra ir no banheiro, eu tinha que passar pela cozinha. Fazer xixi na cama, porque eu tinha medo de passar na cozinha, então na janela me olhando, depois do velório. Olha como eu era. Eu falei, como que eu vou trabalhar com isso? Mas eu falei, eu trabalho como telefonista, ganhava muito pouco. Eu trabalho como biólogo, registrado, mas não vou. Fui 3 vezes chorando. Descia para ir trabalhar chorando. Aí eu teve uma captação que eu fiz, foi muito ruim, assim. A pessoa teve uma obstrução intestinal que estava voltando, assim, as coisas do intestino, do estômago, sabe, cheio de fezes, ali, saindo pela boca. Eu fazia, tendo um ânsia, assim. A pessoa no óbito? A pessoa no óbito, eu já fazia a captação. A pessoa falece, aí eles retiram os órgãos principais. Não. Não é não é antes? Não é todo mundo, só pode retirar os órgãos quando dá morte cerebral. É verdade, né? Quando quer parar no coração, a única coisa que fica viável por uma determinada quantidade de horas é as córneas. E ainda depende do que morreu também, entendeu? Entendi. Tipo de óbito que não dá, dependendo do que morreu. Essa dava para fazer a captação. Fui. Aí tô lá tirando, eu lembro que o moço do necrotério, o zelador, me ajudou. Tirando no necrotério? No necrotério. Ainda bem que tinha aquele moço lá no história. Porque senão aquele dia eu não tinha conseguido, eu tinha largado tudo e ido embora. Aí eu consegui terminar com a ajuda dele, mas cheguei em casa revoltadíssima. Aos gritos, eu morava com minha mãe na época, né? Nessa época eu ainda não estava morando com meu marido. Aí cheguei em casa revoltada, mãe, eu não quero mais, eu não fiz necropsia, aos berros. Calma, já que eu tomar banho, eu falei, eu tô fedendo, eu senti o cheiro em mim, parecia que estava em mim. Meu Deus. Aí tomei banho, aí eu chorava, eu falava, mãe, aqui, ó, tá vendo? Tá fedendo, chega aqui. Ela não tá, já falei, tá, revoltada da vida. Fui dormir, que era à noite isso, né? Eu trabalhava à noite, isso, eu cheguei em casa de manhã, fui dormir, deixei tudo escancarado, ela vinha para fechar, eu, deixa aberto. Você não tava dormindo? Eu falei, deixa aberto, quero ver luz, quero ver claridade, quero ver sol, doido. Aí até esse moço falou, Jaque, desiste. Isso não é pra você, pede as contas. E você estava sozinha lá? Já estava você e o cara ou estava você e mais uma amiga? Só eu e o cara. Então você ia lá tirar sozinha? Misericórdia. Aí eu cheguei e falei, não, senhora, você não pode ficar assim. Eu não vou desistir. Aí beleza, dormia, aí como era 12/36, no outro dia até em casa, olhei. Falei assim, por favor, tira esse medo de mim. Eu não posso deixar isso, né, acabar com esse sonho, eu tô ganhando bem, tô registrado na área, né? Fiz a oração ali, mas determinada. Aí beleza, veio o dia de trabalhar, fui trabalhar. Naquele dia teve 5 horas, eu fiz a 5 captação. Acabou o medo, acabou tudo. Enfrentou o medo, né? Enfrentei o medo. Eu lembro a minha primeira captação, eu fiz em 1h30, suave. Na hora que eu terminei, dava para tirar meu buço e torcer, de tanto que eu suave. As outras captações fazem 10, 15 minutos. Já era.
Caramba, né? Um serviço normal para mim, voltaria a fazer novamente. Se tivesse oportunidade, se um dia acontecer, tranquilo. E de certa forma era uma coisa bacana, porque tudo bem, não era legal você tirar ali, mas você, o dar, né, depois ali, né? O entregar. Está contribuindo para outra pessoa não Sim, com certeza. Sabe? Mas depois que caiu toda a ficha, depois dessa oração que, tipo, abriu, assim, todo mundo vai falar, credo, nossa. Não, mas é um trabalho que é agradável porque não quando você tira, mas quando você entrega, né? A opção da pessoa poder enxergar de novo. Tudo isso, e é aquela coisa, é triste, não é guardar a família, às vezes eu chorava muito, eu falava, não posso ser assim, é meu serviço e tal. Você vai me criando uma casca, entendeu? Depois você vai falando, não, é normal, não estou insensível à dor do outro, mas conseguir ter a maturidade para fazer o meu serviço. Sim. Né? Aí foi com Deus. E eu voltaria tranquilamente. Até me chamaram esses dias, mas os horários não iam bater, mas eu já ia enfiar as caras de novo. Já que foi trabalhar como no doação de órgãos, pelo salário, até então, porque era formado pelo salário, e aí depois foi para a prefeitura no concurso que você nem sabia o que era você feito. Eu nem sabia o que fazia, descobri no caminho, fui, passei e tô lá, quase 11 anos e gosto do que eu faço. Assim, é complicado não, eu falo que é um pouco cansativo, porque, poxa, andar na rua, no sol, trabalhar com pessoas é difícil, né? Tem pessoas e pessoas. Você já viveu alguma situação Os educados, tipo, os visitando? namorados. A gente passa por algumas coisas que não é legal, passa por paquera, passa por ver gente sem roupa, tem gente que vai atender a gente no portão, a gente vê coisas que não devia. Mas sempre vai você e mais uma, né? Não, andamos sozinhos. Mentira! Andamos sozinhos. E a segurança de vocês? Essa parte não é legal. Então, assim, por exemplo, se a gente vai em algum lugar, nós somos orientados, né? Se eu vou numa casa onde eu sei que só mora homens, eu não vou adentrar na casa. Não tô doida, não vou me expor desse jeito. Mas também não me deixa livre de repente, um doido pegar, tá fazendo né? Mas não sei. Por isso que normalmente para ser agente de saúde você tem que morar na área de abrangência. Para quê? Porque você conhece a população. Então, realmente, hoje eu atendo muita, né, faço visita de saúde de muitas pessoas que estudaram comigo. Na época da adolescência, hoje eu vou na casa, oi, e aí, tudo bem? Então, assim, a maioria é conhecida. Então, isso é o que traz um pouco mais de segurança. Você conhece ali, é parente de alguém, porque é tudo muito próximo. Essa parte também é ruim, né? Porque acaba ficando muito próximo, acho que você meio que trabalha de particular para ele, acaba abusando um pouquinho. E por que o governo fez essa estratégia agora de levar os agentes até a casa deles em vez deles irem até o posto? Não, isso, na verdade, começou lá no norte. Se eu não me engano, eu estava até lendo ontem, né, quando eu estou fazendo o curso técnico de agente de saúde, isso entrou agora, uma coisa recente, começou no Ceará. Primeiro, eu não lembro a data, porque eu sou muito ruim de data, mas é 1987, o primeiro que teve no Ceará, não lembro a data exatamente. Mas isso começou no norte, a necessidade de ir lá, de ter, por conta da distância, por conta do jeito deles mesmo, do sertão, de levar a saúde até aquelas pessoas. E acabou trazendo para São Paulo também, né? De levar a saúde até a casa da pessoa, de conhecer mais. Porque assim, a gente é os olhos do serviço de saúde no território. Sim. Eu sei ali onde está acontecendo, sei lá, algum acumulador, eu sei onde tem uma pessoa que está com tuberculose, então a gente tem que notificar para poder ir lá, trazer essa pessoa para tratar, não vai passar para os outros. Vacinação nas escolas, ver a carteirinha de vacina das crianças, orientar por quê, para quê, ficar no pé das gestantes para poder fazer o seu pré-natal direitinho, né? Coisas que eu acho que sim, a população deveria ter consciência que quem cuida da saúde, você, a sua saúde, você cuida. Claro. Mas precisa, às vezes, tem gente que também, os idosos que são mais leigos, precisa de uma ajuda maior, tem pessoas que são sozinhos. Né? E aí vocês fazem, mas vocês, na visitação que vocês fazem nas residências, até onde vocês podem ir? Vocês chegam a fazer curativos? Não, isso daí é a enfermagem que faz. Por isso, se a gente vê a necessidade, a gente tem um dia da semana, faz uma reunião de equipe e leva a enfermeira. Leva isso para a enfermeira, foi na casa do fulano de tal, a gente viu tal situação, né? Eu acho que vale a pena ir lá visitar. E é assim que vai acontecendo, entendeu? Não são todas as pessoas que recebem a visita da enfermagem no caso, mas assim, tudo a gente passa para eles para pensar numa estratégia, né? Enfermagem médica, a gente também visita em casa, no PSFE.
não, ESF agora, Estratégia de Saúde da Família. Né? O enfermeiro e o médico vai na casa visitar, no sacanagem a gente vai na casa, leva a vacina lá, coleta exame de sangue lá, entendeu? Entendi. Pode ir até o BS, a gente conduz até o BS, mas leva a situação do território para a equipe, o que está acontecendo. Né? Então, na verdade, vocês são meio que, tipo assim, vocês cuidam da comunidade. Os fofoqueiros pagam. Tipo, esse daqui é acumulador. Aí quando a pessoa é acumuladora, o que vocês fazem? Vocês chegam a acionar a prefeitura para fazer a limpeza na casa da pessoa? É passado para o setor responsável, né, para poder chamar aquela pessoa, entender a história dela, o porquê, né, que tem tudo aquilo, e porque tem que ofertar. Traz uma como sempre tem alguma coisa, né, um problema psicológico, emocional, alguma coisa relacionada. Então você tem que tratar a pessoa no todo. Não adianta ir lá brigar, tem que tirar tudo e largar lá. Então, normalmente é para você fazer um trabalho conjunto, né, multidisciplinar, para poder ajudar aquela pessoa a sair daquele acúmulo, porque às vezes pode trazer também perigo para o vizinho, né? Doença, tipo rato, enfim, essas coisas. Então a gente tem que trazer isso para a equipe e pensar numa estratégia para ajudar aquela pessoa. E isso existe uma porque assim, na verdade eu nunca recebi uma visita de agente da saúde. Não são todos os UBS, que tem a tradicional e a estratégia de saúde da família, entendeu? Não são todos os UBS de Guarulhos. Mas existe uns requisitos de tipo de estabilidade financeira ou não? Nossa, gente, eu nunca recebi. Mas tem que ver se você, onde você mora, se é uma UBS tradicional, que abrange o seu bairro, ou se é uma estratégia de saúde da família, entendeu? Mas na verdade eu morei já em vários lugares e eu nunca recebi. Aí tem que ver isso daí, entendeu? Porque igual, eu moro no Carmelo. Onde eu moro é uma UBS tradicional, lá não tem agente de saúde. Só que eu trabalho no Bom Sucesso, né? Antes do acesso, tinha que morar na área de abrangência. Eu morava lá, mas como eu tive a oportunidade de comprar minha casa própria, há pouco tempo teve uma lei, conseguimos fazer, vamos dizer assim, desse espaço. A gente já que vai comprar uma casa própria, ele pode se mudar. Sim. Entendeu? Então você tem que ver na sua casa, no seu bairro ali, como que é a sua UBS que cuida da sua região, por exemplo. Né? Porque ó, a gente está entre ali, Água Azul, Bambi, Carmela, Bom Sucesso, Cop, todos eles ali têm UBS, só que alguns são tradicionais e outros são estratégias de saúde. As UBS algumas viraram UPA, não foi? Eu acho que usaram o espaço mesmo já que tinha ali para fazer, né? Essa parte já não... Por que eu estou te fazendo todas essas perguntas? Porque tem muita gente que não receberam essas visitas, né? E talvez não saibam essa diferença, assim como eu não sabia. E às vezes tem uma necessidade, né? Às vezes a gente encontra idosos que moram sozinhos, não tem a família por perto, então a gente precisa dar um acolhimento melhor para ele, né? Falar, ó, tem uma pessoa que mora lá, idoso, não consegue vir aqui, que a gente pode fazer, vamos lá para Então, na verdade, a visitação de vocês não é uma... existe um cadastro ou não? Vocês vão visitando... Não, existe um cadastro. Então vocês visitam as pessoas cadastradas. A gente passa de casa em casa, quando começou lá o UBS, a gente pegou ela novinha, inauguramos ela. Então a gente foi de casa em casa, oferecendo o cadastro e fazendo o cadastro daquelas pessoas. Em casa de aluguel, é uma atividade muito imensa, entra e sai toda hora. Saiu, exclui para onde foi, o pessoal procura atualizar o cadastro, né? Então assim, tem que ter o cadastro. E tem gente que recusa também. A pessoa que quer recusa, não quer a visita, assim não recusa, a gente não passa mais lá. Mas também fica aberto se um dia ela falar, agora eu quero, ok, a recusa, não vai fazer seu cadastro e as visitas normalmente são mensais, principalmente para aqueles que são prioridades, né? Sacamados, essas comunidades maiores, né? E a gente tenta fazer também, vamos dizer assim, ações no território. Vacinação, os cativos de tuberculose. Então você tem um território que você é responsável. É um território de uma equipe, e dentro dessa equipe tem as microáreas. Então eu tenho uma microárea. A minha equipe são 6 áreas, são 6 microáreas. Então a gente teria que ter 6 ACS para essa área, entendeu? Está faltando um. Tem a falta de RH também, infelizmente. E a minha equipe está completa, todas só com ACS. Mas eu vou te falar, que eu acho que as equipes não estão completas em lugar nenhum. Em todos os cantos mesmo. Todos os cantos. Onde a gente pergunta, está faltando a CS.
Mas ali, vai, a gente tem Eu falo no público e no privado. também. No privado também tá difícil. Também tem dificuldades ali, viu? Não é tá tão flores assim como as pessoas acham, não. Aí a gente tem a gente tem a nossa microárea e a gente toma conta daquela microárea, né? E fazemos essas ações para atender a nossa território. Cada equipe cuida do seu, entendeu? Você E a já unidade viu cuida de todos. Você já viveu alguma situação nesses 10 anos que você tá lá no posto? Tipo, de você falar, cara, nunca imaginei passar por isso. Ah, já sim. Tem alguma que você pode contar pra gente? Precisa falar o nome. Ah, sim, eu já tive que correr de um usuário, né, da saúde lá, um paciente, achando que tem problema de saúde mental, às vezes de alto, mas ele correu atrás de mim e falou, você matou meu pai, eu tive que sair correndo no meio da rua. Eu nem estava no horário de serviço, que era fim de semana, estava passeando com a minha cachorra. Mentira! Aí minha cachorra desse tamanho, uma labradora, eu catei ela no colo, saí correndo e detalhe, o pai dele não morreu, tá? Tava vivo, mas ele tava falando como que o pai dele e tive que sair correndo dele, porque era um homem desse tamanho. E assim, a gente tem algumas coisas assim, né? Esse mesmo homem, ele jurava que era o namorado da minha amiga. E ele tem um acompanhamento, esse menino. Não, porque nem todo mundo adere, a gente oferece. Mas se a pessoa não aderir, não tem como obrigar, entendeu? Nem a família, já que nesse caso? Nem a Tipo, família. nem a família. A gente vai até a família, conversa, mas nem a família, não tem como obrigar, né? Para pessoas, por exemplo, usuários de álcool, de droga, tem um carro, tem uns lugares, mas se a pessoa não aderir para ir, para fazer tratamento, buscar ajuda mesmo, Sim. não tem como obrigar, né? Então aí fica um pouquinho mais complicado. Mas assim, tem essas, tem gente já na UBS, eu acho que teve um dia, não lembro o ano, mas entrou um moço com arma, né, ameaçando dentro da UBS, todo mundo saiu correndo, se trancando na nossa sala, encostamos o armário da porta assim. É algumas situações inusitadas que a gente fala. Mas o que aconteceu quando ele entrou dentro lá no... Não sei, não conheço, não tenho conhecimento dele, mas era algum usuário que não sei se foi destratado, que entrou para reivindicar alguma coisa, mas depois todo mundo para correr. Né? Eu tenho uma conhecida minha que ela trabalha no posto de saúde, ela é enfermeira. E quando ela passou, né, no concurso lá para poder entrar pro posto de saúde, nossa, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ela, né? Porque ela tinha se formado fazia pouco tempo e ela conseguiu. Nossa, tipo, ela estava super feliz. Passou-se um tempo, ela começou a falar, e aí, tipo, na verdade, nesse posto de saúde, eu conseguia, ela foi me instruindo algumas coisas. Olha, você consegue pegar vários remédios de graça, só que tem que estar com os nomes escritos e tal, Enfim, daí depois, como a gente foi acompanhando ela no posto, né, a gente sempre estava junta, eu fui perguntando pra ela e ela teve uma época que ela quis sair de qualquer jeito. Qualquer jeito ela quis sair. E aí eu perguntei pra ela por que, né, que ela queria sair. Ela falou que era muito difícil, as pessoas são desrespeitosas, chegam, tipo assim, ela chegou lá com o coração aberto para tratar todo mundo bem. Ela falou, Val, amiga, assim, a gente aguenta coisas aqui que, poxa, aí a gente tem que aguentar desaforo do médico e desaforo dos pacientes, né? E a gente fica aqui no meio disso aqui tudo, porque ela é enfermeira, né? Então ela falou, eu fico aqui no meio disso tudo. Resumindo, as pessoas, elas não respeitam. O órgão público, ele está pronto aqui para tratar a todos. Ela falou, mas aí você vai perceber, quando a gente está fora, a gente critica muito. Porque a gente não sabe o que a gente vive aqui dentro. Quando a gente vem pra cá, é totalmente diferente. Ela falou, aí a gente vê médicos que são grossos, porque a pessoa chega aqui numa ignorância. Já chega na grosseria, porque fala assim, tudo que é público é ruim. Não valoriza, não respeita. Ela falou, eu tô de saco cheio já. Eu já tô de saco cheio. Ela falou, os médicos estão indo embora porque eles não aguentam. Exatamente, mas hoje a gente tem uma falta, né, de profissional, assim, de RH, seja de médico, seja de tudo, por conta disso. Meio que ninguém quer. O sonho de, eu sou um concursado, meio que tá caindo por terra, sabe? Eu passei no concurso público, eu sou concursado. É bom, não, ótimo, não reclamo. Né? Mas só que muita gente está desistindo por causa disso, porque tudo que fala é público, de graça, é ruim. Entendeu? Então já chega armado, já chega mal educado, não é a maioria. Tem pessoas maravilhosas, né? Sim. Mas assim, a maioria acaba se tornando, ficando dessa forma, vai se cansando. Aí acaba eles ficando mal educados. Aí sim, aí acaba criando uma casca, fica grosso,
atrás, você vai lá e todo mundo de mau humor, todo mundo não dá um bom dia. Mas por que tudo acontecendo? Tô falando que tá certo. Não, sim, Né? mas uma coisa leva a outra, coisa né? acaba levando a outra. Você acha que a questão do... Eu quero fazer. Eu vou fazer um curso para enfermeira da saúde, Certo. da família. Pra ficar lá no posto. No posto, mas eu vou fazer, já tô prestando uns ali. Então, eu nem faz até um tempo que eu não falo com ela, nem sei se ela tá ainda lá, mas ela passou e, nossa, pra ela acho que foi uma das piores coisas por conta disso tudo que ela foi vivendo. Mas também ela já estava lá há mais de 10 anos também. Do bairro onde ela mora, né? Pois é, isso é também conta bastante, né? E isso é uma outra pergunta que eu ia te falar. Por exemplo, você acha que os postos de saúde são mais visíveis na periferia? Uhum. É porque eu moro aqui no centro, eu não vejo posto, tirando o HMU. Diz que tem um no Paravente, mas eu não conheço, que não é perto da minha casa. Aqui eu não sei, mas eu acho que é a região 4. A região 4? A região, não sei. Mas a região que é aqui, mas a região do centro sempre é a mais tranquila. Não sei se é por conta do financeiro mesmo, da população, né? Então, assim, na periferia, a galera precisa de mais. Sim. Né? Principalmente onde tem comunidade. Então, assim, o posto de saúde é ali a porta para eles, para praticamente fazer tudo. Né? E na nossa UBS a gente tem, na minha área não tem comunidade, mas na nossa UBS tem outras áreas que tratam, né, acolhem a comunidades. Então, assim, é mais visível. Então, assim, as pessoas são um pouco mais sem educação, por não ter feito mesmo, né? Ter estudado, completado os estudos, ter virado mãe muito cedo. O núcleo familiar já não é legal, entendeu? Porque a minha mãe teve tantos filhos, porque começou cedo, aí vem a adolescente começa igual. Sabe assim, uma coisa vai puxando a outra, quebrar um ciclo desse é muito difícil. Por mais que a gente leve ali a educação sexual, oferta tem um planejamento familiar, a gente vai pro planejamento, vai, coloca DIU, vamos fazer uso de anticoncepcional, dá para parar esse ciclo de um filho atrás do outro, porque normalmente a pessoa com assim, menos favorecida, né, vamos dizer assim, é onde tem mais necessidade por conta da falta de informação e de aderir a elas também. Será que é falta de informação, Jaque? Aderir a elas também. Aderir a elas, eu acho, porque eu sempre falo que essa geração é uma geração abarrotados de informação sem conhecimento. Muito, exatamente. Tem um monte de coisa ali, mas parece que não leio, que não entra na cabeça, que fica vendo aqueles vídeos bobos lá, shorts de Instagram, de YouTube, mas não vai atrás de um pouquinho de conhecimento. Olha que a gente vai falar, por isso que eu acho que a gente, quanto agente de saúde, tem que levar quanto mais informação, né, melhor. Sim. Tem gente que não sabe que tem remédio de graça no posto, tem gente que não sabe que existe uma farmácia de alto custo, tem gente que não sabe que dá para pegar a fralda pelo posto, é claro que tudo tem processo. Lógico. Né? Não vai chegar, me dá uma fralda aí, não é assim que funciona. Sim. Mas assim, a gente tem que levar esse conhecimento, porque tem gente que só reclama e vai atrás de conhecer. Exato. Não é? Se você não vai atrás de buscar informação, de se munir de conhecimento, então, o que você quer? Só reclamar? Não. Né? Porque é mais fácil, né? Uma amiga minha fez uma cirurgia agora, né? Plástica e tal, e aí ela tinha que tomar uma injeção para coagulação por conta da trombose. E aí ela falou pra mim, amiga, você não sabe. Ela mora também aqui perto de mim, né? A gente mora ali no Maia. Aí ela, amiga, você não sabe. Ela, o quê? Eu falei, o quê? Ela falou, olha, quando você fizer a cirurgia, você pode pegar essa injeção no posto de saúde, eles dão de graça. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério, porque é caro a gente comprar. Mas você pode pegar no posto de saúde. Eu não peguei porque eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Se eu não me engano, essa daí entra como alto custo. Mas dá pra pegar, dá pra falar, tendo a receita, todo o procedimento. Aí eu peguei e falei, nossa, sério? Ela falou, E aí é muito engraçado, porque a gente acaba até achando engraçado. A gente fala, poxa, que legal, então eu vou poder pegar. A gente percebe que a gente vai buscando esse conhecimento porque eu falo, cara, independente. Porque existem muitas pessoas que têm tratamento com remédios de alto custo e elas não têm conhecimento, pagam caríssimo nos remédios. É só pegar, que dá para ir atrás, dá? Sim. Nem todos têm, mas vem atrás. Mas também não é tão simples assim, né, Jaque? Não, assim, por exemplo, pro alto custo, vou dar um exemplo do meu marido. Ele usa o Alene, que é para asma. Ele é um remédio que dá no SUS no alto custo. Sim. Então tem que ter a receita, tem que ter o exame, disponibilidade, aí preenche um papel ali
no posto, né? O médico preenche esse papel para poder levar até a farmácia de alto custo que é ali dentro do pavimento. Né? Ah, sim. Aí levando lá, estando tudo ok, né? Tem até o assistente social no posto que ele dá essa orientação. Você pode ir lá e falar assim, me ajuda aqui e tal, né? Me orienta como eu posso fazer. Ele orienta, ó, tá tudo certinho, pode ir lá agora. Vai dar entrada para poder pegar. Se tiver um errinho, eles mandam voltar. Mas se tiver tudo ok, você vai passar a pegar por lá todo mês. A gente economiza R$100 por mês, que é o valor da bombinha, do refil. Entendeu? Na verdade, só que tem um trabalho. Nem todo mundo quer ter o trabalho, entendeu? Nem todo mundo quer ter que pegar uma condução, vir para o pavimento, pegar uma fila, porque é demorado. Tudo tem fila. Sim. No meu convênio eu vou ter fila. Ah, com certeza. É o que mais tem, né? O meu tá bem zoado. Então assim, tudo tem fila. Então a gente tem que estar um pouquinho disposto, né, a encarar uma fila, a entender que tem uma burocracia, tem um processo para ser realizado para poder conseguir. Sim. Mas quando consegue também é um benefício. Lógico. Eu lembro que uma vez eu fui lá na Caju e falei, olha, eu tenho esse remédio aqui para pegar no posto. Ela falou, então, amiga, esse aqui a gente não vai conseguir te liberar. Por quê? Ela falou, porque tem que vir escrito a composição, né? O princípio ativo dele. O princípio ativo dele, não o nome da marca, mas o princípio ativo dele. Eu falei, você tá brincando? Ela falou, não. Então eu falei, tá, e aí agora? Ela falou, agora você tem que voltar, se você quiser pegar aqui, você tem que voltar no médico e pedir para escrever para você trazer. Ou senão você vai marcar um médico aqui no posto, traz a receita e ele troca a receita para você. Eu falei, nossa, aí é o que eu tô te falando. Deixa eu vou comprar mesmo, né? Não. Mas aí, tipo assim, até tanto que quando ela falou isso pra mim, eu falei pra ela, então, só que daí a gente tem que falar pra médica, passar o nome realmente do produto ativo pra gente poder buscar. E aí vem a diferença do convênio, do médico do convênio e do SUS. Do SUS ele já passa, porque já sabe que é assim. Isso. O convênio ele não sabe, então ele vai indicar, de repente até marca que aquele associado. Sim, claro. Né, pra ganhar aquela comissãozinha, ele vai passar com o nome do que ele quer. Então, mas nesse caso. Quando é comprado, os próprios já falam, só que esse daqui não tem no posto, tá? Você vai ter que comprar. Tudo bem? Entendeu? Então, esse remédio da trombose, né? Acho que são 10 injeções, se eu não me engano. Se tiver o nome lá, a gente consegue pegar ele no posto? Tem outro custo. Aí precisa dos exames. Tem que ver qual que é cada um tem a sua exigência, né? Esses eu não sei, por isso que tem dentro dos postos, tem lá assistente social, então liga no autocusto, vê o que cada medicamento exige, igual o Segvalene, porque meu marido precisou, a gente sabe que tem que ter espirometria. Sim. Tem que ter determinadas coisas para conseguir pegar ele. Mas tem, ok, ele fez pelo convênio dele, vai pegar a medicação no SUS. Mas eu acho que não sei não, se isso dá não, porque é pra plástica, né? Mas assim, pra plástica é meio, também é muito sacana, né? A gente pegar, vai fazer plástica, gente! O pessoal vai fazer cirurgia plástica e quer pegar o remédio no posto de saúde com coagulação. Então ele vai dar cara o que ele vai comprar. Deixa lá pra quem tem a trombose, que precisa. Que absurdo! Gente, deleta isso, não vou fazer isso. Então, mas vamos já, voltando aqui agora. A gente estava conversando ali um pouquinho antes de entrar aqui. Você, dentro desse seu trabalho, dentro do posto de saúde, eu sou muito curiosa, porque eu gosto de estar perguntando várias coisas. E eu acho isso extremamente importante, a gente passar isso para a sociedade. Essa informação do quanto os postos de saúde estão aí para servir a população, mas que existem regras e as pessoas têm que estar dentro das regras. Exatamente, tudo tem, gente. Se não tivesse norma, regras, seria um caos, né? Não, bagunça só, Então, tudo precisa ter. Igual assim, no posto, nós ofertamos muitas coisas para a população que não aderem. Nós temos grupos de gestante, aderem. Tem grupo de terapia lá? Tem sim. A gente nós tem duas psicólogas, elas fazem, né? Tem grupo de pais. Dentro desse grupo de pais tem um dia específico para autismo, para acolher aqueles pais com as mães e pais atípicos. Tem a educadora física que faz o exercício de relaxamento, atividade física, tem a auriculoterapia. Funciona. Assim, mas é o que eu falo, nem todo mundo adere. Fala, tem tudo isso, mas é de manhã, não consigo acordar cedo, não tem de tarde. Ou então, sabe assim, tudo tem. Eu falo, gente, por favor. Ô Jaque, você viu o projeto? Tem horta comunitária, a gente tinha grupo de artesanato, acabou se encerrando.
não sei se foi por falta de procura. Depois da pandemia deu uma bagunçada, estão retornando todos os grupos agora, mas a gente oferta muita coisa e às vezes aparece uma ou duas pessoas. A gente tem um grupo de estilo de vida saudável, que é dado pela médica até da minha equipe. Agora que o povo está começando a querer, sabe, poxa, você está ofertando ali, eu vou te ajudar a melhorar. Mas Ela quando pode é marcar médico, horário. é mais fácil. Não, e outra, quer marcar horário, né? Porque Não, é agora não posso. É medicamentoso. Entendeu? O povo quer, eu quero emagrecer, mas eu quero remédio. Eu quero cuidar da minha pressão, mas eu quero remédio. Eu não quero ter que caminhar todo dia, melhorar a minha alimentação. As pessoas não querem se ajudar, tomar né? mais água, sabe? Tudo isso daí, tem hora que dá vontade de falar, poxa, então, Mas já com a gente contratar pessoas, a gente fala, você está interessada na vaga? A pessoa quer marcar quando ela quer vir, o horário que ela quer vir, e você que se adapte. Você que ainda perguntar, será que vocês emendam feriado? Isso. Vocês ficam em casa no Natal? Mas o que eu vou fazer mesmo? Meu cunhado estava, ele é gerente também de uma empresa, ele falou dificuldade de contratar. Todo mundo está perguntando isso para ele. Ele falou, vocês acreditam? A gente não está conseguindo, gente, porque eles estão perguntando isso. Aqui é se emenda feriado, se trabalha sábado domingo, se para no Natal. Quanto tempo eu vou ter que ficar Você aqui? Não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Eu vou ser sincero pra você, eu não sei. Talvez é porque a gente tem aí um sistema que tá tudo muito fácil. Né? É o que você está falando. Quando se dá muito, eu lembro quando eu comecei a fazer a psicanálise, né, que eu tenho formação em psicanalista, eu lembro que quando eu fui fazer, eu falei, eu quero sair para o mundo, ajudando Deus e o mundo, né? E o meu professor falou para mim assim, Valquíria, tudo que é de graça não tem valor. Aí eu falei para ele, por quê? Aí ele falou assim, porque não tem compromisso, a pessoa não tem compromisso. Não tem compromisso. A quantidade de falta tem nas agendas dos médicos e dentistas é absurdo. Poxa, você tem dentista. Não, e detalhe, aí depois a pessoa fala assim, mas é um absurdo, né? Mas a agenda do cara é só pro ano que vem. Claro, tá, é só pro ano que vem, porque você marca, não vai, aí ela, porque aí não tem. Nossa, assim, teve um mês que a doutora falou assim, gente, eu vou ver quantas faltas vai dar no mês, pra gente ter uma ideia. Foi mais de 100 faltas. Mais de 100 faltas. Poxa, são 100 vagas que você tirou de outra pessoa. Tirou de outra pessoa. Tudo bem, tem casos que às vezes realmente acontece, mas pô, esse programa, que estava longe, esqueci, vamos botar na geladeira, então só vai para despertar. Sabe assim? Eu acho que a gente deveria, eu não sei se na sua época você tinha, mas eu tinha aula de educação moral e cívica. Não. Eu acho que as pessoas deveriam ter aula de socialização, alguma coisa, sabe? Porque assim, as pessoas, elas não têm, elas não sabem nem o que é empatia. Elas confundem empatia com simpatia. Agora a pessoa que estuda, para passar de ano, passa você não ter falta. Isso para mim, eu acho já isso um absurdo. Você não precisa ser, você não tem que ter nota, você não tem que ter conhecimento. Você não faltou, você passa. Parece que assim, vamos gente, vamos formar um burro que é mais fácil ser manipulado. Cara, tinha que ter aula de educação, de ética e educação, socialização. Tinha que ter, entendeu? Para as pessoas poderem voltar a entender o que é viver em sociedade. O respeito. Não tem, cara. Não tem, é um absurdo. Exatamente, eu concordo plenamente com o que o seu professor falou. Tudo que é de graça não tem valor. Não. Porque a gente vê isso, pouquíssimas pessoas valorizam o que tem. Aí fala, que é ruim, saúde daqui é ruim, Estados Unidos, não sei o quê. Pô, vai para os Estados Unidos, gente, se você não tiver dinheiro, você lá não tem SUS nos Estados Unidos, gente. É tudo pago. É pago. Sabe, o povo não tem conhecimento. Não tem nada. A questão maior que também quando a gente fala sobre isso, né? A gente está para receber uma pessoa aqui no podcast que ele foi um agente penitenciário durante 25 anos. É muito história interessante. Por quê? Nossa, eu tô... Tipo assim, né? Ele começou a comentar um pouco comigo aqui, eu falei pra ele, parou, eu não quero saber. Me conta quando você estiver aqui, porque eu quero soltar pra minha indignação, entendeu? Mas ele foi agente penitenciário, então é uma pena ele não estar aqui hoje, porque eu acho que seria um ótimo para ter um papo com pessoas que trabalham no órgão público, ele, você e tantas outras pessoas, acho que seria bem interessante. Só para a gente finalizar essa etapa que a gente quer passar para outra, você ficou sabendo que o nosso prefeito falou a respeito de uma possível clínica que ele está querendo abrir aqui em Guarulhos para crianças atípicas? Sim. Você acredita que isso vai acontecer? Olha, eu acho que semana passada eu vi uma postagem no Instagram, né? Da prefeitura. Eu quero muito acreditar que aconteça. Porque precisa muito. Porque assim,
as mãezinhas com crianças autistas não tem muito recurso, entendeu? Pelo SUS. Porque assim, quem tem autismo, seja ele no seu grau de suporte, né, que agora é dessa forma, essa mulher está sendo feita, precisa de acompanhamento com psicólogo, sabe, muita terapia, muito suporte, disciplinar, né? muito disciplinar para conseguir mudar assim, a condição daquela criança, ajudar aquela criança e aquela mãe, né? Porque assim, por exemplo, eu conheço uma cadastrada, né, que agora está se tornando até amiga, que tem ajudado ela, né? Ela tem 2 filhos, gêmeos, autista. Ela não pode trabalhar. Ela vai para eles, né? E que suporte que ela tem? Mas ela tinha convênio, agora ela perdeu. Agora ela tem que tentar pelo SUS. Quais os suportes que ela vai ter? Então, assim, nossa, eu torço muito, né? Eu falo, vou começar a orar com isso já nas minhas orações para esse espaço realmente sair dentro do período que ele está vigente, né? Sim. Porque ele vai que, de repente, não é reeleito, aí muda tudo, aí todo mundo que vem quer levar vantagem. Então, eu espero que ele consiga fazer isso dentro dos 4 anos, né? Prometer e cumprir. Eu também espero. Espero muito. Mas enfim, vamos agora passar, né? Porque se a gente for falar aqui, gente, Vai ter bastante história. muita história mesmo. Mas eu quero que você conte a respeito do seu projeto, como ele nasceu, que é o projeto Dom. Eu quero que você me conte como que nasceu esse projeto, como que você iniciou ele, de onde você tirou essa ideia. Eu quero que você me conte desde o princípio. Desde o princípio, eu acredito assim, tudo na nossa vida tem um propósito, não acontece ali por acaso, né? Sim. Através do meu serviço lá da gente de saúde, né? No posto havia uma menina, né, não vou falar o nome, uma menina que foi passar no NAV, né? Núcleo de Apoio à Vida. E assim, o jeito dela me chamou a atenção. Ela se jogando no chão. Ela era criança? Criança. Né? Na época tinha 4 aninhos. Se jogando no chão ali, né? Umas atitudes um pouco diferentes. Depois que ela passou do atendimento e foi embora, eu fui conversar com a psicóloga, né, que fez o atendimento dela. Aí eu falei, por que ela é desse jeito, né, Ivana? Ela é autista? Ela falou, não, já ela é autista. Eu não? Ela não. Eu falei, nossa, você é uma péssima enfermeira, não consigo, né, não consegui identificar isso. Ela, não, já fique em paz. Porque tanto o trauma que ela sofreu, é essa forma que ela reage, para chamar atenção, se joga no chão. Eu falei, eu comecei a lhe perguntar. Eu falei, mas onde ela está? O que aconteceu com ela? E dentro do possível, ela me contou, né, porque claro tem a parte da ética, né? Aí ela me falou, não, ela está no abrigo, né? Eu falei, onde fica? Ela veio no Ponte Alta. Eu falei, eu quero conhecer, eu posso? Ela falou, pode ser voluntária lá. Aí me passou o contato da psicóloga do abrigo, entrei em contato, falei, eu quero ir aí, quero ser voluntária, quero fazer alguma coisa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Minha vida sempre fui, em questão de ajudar, sempre fui cachorreira. Cachorro de rua, teve uma época que minha mãe falou, se eu catar mais um cachorro, ela me internava. Você ajudava os cachorros na rua? Eu ajudava os cachorros na rua. Mas levava pra casa? Levava pra casa, castrava, arrumava gente pra adotar. Eu falo, eu sou multi, é uma coisa de louco. Por isso que eu brinco, tinha que ser umas 10 pessoas pra conseguir fazer tudo que eu queria. Então, eu voltando do dó, eu peguei e fui. Marquei e fui. Chamei uma galera e falei, gente, eu vou lá, uma briga assim, né? Ela falou que a gente podia fazer alguma coisa, eu pensei em levar um café da tarde, vamos comigo? Aí chamei aquela galerinha que já é mais próxima, né, você que ia topar, fomos. Aí foi muito bacana, muito legal, me senti muito feliz, saí dali depois me sentindo no lixo, eu falei, meu Deus, minha vida é muito boa, né, assim, como do quê? E fui despertando, né, aí fui no outro mês também, fui levando, juntando, o que vocês precisam aqui? A gente está precisando, né? Se tiver brinquedo, pode doar, posso trazer roupa? Posso. Já que a gente está precisando de toalha, eles olham para o céu fazer natação e eles dividem, 3 crianças dividem uma única toalha. Eu falei, não, peraí que eu vou levantar. Aí eu vou lá, gente, podia estar arrumando, matando, mas estou aqui pedindo. Por favor, ajuda. Aí eu coloco, como eu tenho muito contato, né? Muito mesmo, eu tenho uns 1000 contatos no meu celular. Então, meu status vai para muita gente, alcança muita gente. Fui lá e consegui. Levantei mais de 40 toalhas, fui lá e levei. Então, aí sabe assim, aquilo foi me animando, aí eu peguei, eu sempre servi. Eu nasci para servir, vamos. Eu sempre ajudei. Já que precisa de ajuda ali, vamos. Já que precisa, vamos. Precisa encher uma laje, vamos. Né? Eu sempre ajudei. Então, assim, hoje eu consigo identificar que eu vim no mundo para servir. Entendeu? Hoje eu me achei, me encontrei, ponto. Né? E aí do dono foi exatamente isso. Eu comecei a gostar, pegar mais, amor por isso.
E ele sempre perguntava, vocês são de onde? De alguma igreja? Não. É de posto de saúde? Não. É de onde vocês são? Eu falei, não, um grupo de amigos se juntou e está aqui querendo fazer o bem. E isso começou a me incomodar, sabe? Assim, eu comecei a me incomodar, sentir que precisava de algo a mais. E foi ali em oração, falando assim, será que eu tenho que fazer um projeto? Não dá conta, eu já faço tanta coisa, né? Não deu conta para das minhas coisas. E ali em oração, ele veio, eu falei assim, não, assim, tá bom, vou fazer um projeto. Tá, e como que vai chamar? E eu o Espírito Santo falando, não, dom, aí você dá aquela olhada assim, tô ficando doida. Tá, estava estudando, parece que estava estudando, comecei a procurar. Dom, fui na Bíblia, né? O que é sobre o dom de ajudar, né? Enfim, fui buscando ali vários versículos, tal. Falei, tá, mas o que significa o dom? Dom, de você ter dom, seu dom? E veio, né? O dar, orar e manter. Que é o que a gente estava até conversando antes. Tem muita gente que vai para essa parte de voluntariado, começa, mas não tem forças para continuar. Sim. E acaba desistindo. Tanto que muitos voluntários que começaram comigo, hoje já não estão mais, cada um dentro do seu motivo. Mas não conseguem ali estar constante. Porque assim, não adianta, nos abrigos que eu sou voluntária, eu estou com 2, 3, e vai para o terceiro, quarto agora, a gente não pode fazer um culto. Né? Eu sou cristã, mas eu já fui lá, a gente pode fazer um culto, pode falar? Não pode. Não pode. Tem que deixar eles livres para poder escolher o que eles querem, né? Seguir a religião que eles querem. Então, bom, mas não me impede de continuar ali. Não vou desistir por causa disso. De orelhinha em orelhinha a gente vai plantando a sementinha. Então, o que eu falo que eu faço ali? Eu estou preparando todo o terreno. Quando você vai fazer uma plantação, você não prepara a terra? Sim. Então, é o que eu estou fazendo. Eles estão na necessidade de algo, eu não vou só chegar a falar de Deus e não dar a necessidade que eles estão precisando. Entendeu? Então, vamos lá. Eu vou conquistar as crianças, levo o café da tarde, eu vou levantando, vou pedindo mesmo. Acho que todo mundo, a maioria agora, muita gente já sabe, já estou com roupa, você quer? Quer? Vou buscar, sabe? O carro parece. Eu falo, Senhor, preciso de um carro maior, Deus, meu pagozinho já não está dando mais. Aí eu busco, né? Faço toda a triagem, olho toda a roupa, porque tem gente que não tem muita noção, né? Tem umas coisas sujas. Dá rasgada, suja. Calcinha suja não pode doar, tá bom, gente? Calcinha suja não, por favor. Calcinha suja não se doa, gente. Tá, não se doa. Roupa rasgada também não se doa, gente. Se você não usa, não dá pro o seu outro colega, vai usar, pro gente. próximo. Meu Deus. Mas enfim, aí faço toda a triagem ali e, sabe, e fui pegando esse amor, esse carinho. Aí, quando foi no dia 21 de fevereiro do ano passado, né, de 2024, eu peguei e fiz o projeto, formalizei ele. Não é registrado, ainda não tem o CNPJ, né, porque isso tudo tem um custo, eu estava já atrás, né, para ver, mas eu formalizei. Aí nasceu o projeto Dom. Ah, que legal. Né? Aí falei com o pessoal, fiz lá a agendinha, né, organizadinha, fiz até a agenda do Dom, os participantes, com o nome das instituições que a gente é voluntário. E a lista das crianças é muito rotativa, porque eles saem o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu estou. E aí, chegou gente nova, igual, vou fazer a Páscoa deles, né? A Rita vai ser caixa de bombom. Olha que legal. Quem ajudou. Aí cadê mais de 100 caixas de bombons, vou fazer a Páscoa deles. Antes de ir, eu falei, tem gente nova, estão precisando de alguma coisa? Essa casa que vai abrir, já arrecadei um monte de coisa, só estou esperando ela me permitir, eu já vou lá. Comprei 10 travesseiros, vou levar, né? A gente, os voluntários, eu tenho um fundo, eu fiz uma conta só para o Dom, a gente é uma coisinha simbólica que deposita ali cada um R$20. Para quê? Quando chegar essas necessidades, se eu não conseguir levantar em doação, tem dinheiro ali, eu vou e supro, né? Aí a gente vai, liga para as crianças, os adolescentes já conseguiram aproximar deles, normalmente a adolescente é mais aredinho, mas eu chego lá, oi tia, você veio, que legal, me abraça, eu levo para eles, eu levo, sabe, já são meus filhos que não saem de mim. Sim. Eu vejo uma roupa e falo, nossa, a cara da fulana de tal, nossa, essa daqui é a cara dele, nossa, eu já vou separando, sabe? Você vai nessas casas quantas vezes no mês? Eu tento ir uma vez por mês. Uma vez por mês? Eu estou já há 3 meses sem ir por falta de voluntário. Eu não estou conseguindo ir porque a última que eu fui foi em dezembro. A gente fez o Natal, uma vez com o Papai Noel lá, a gente fez a cartinha, eles fizeram, eu fui 2 meses antes, a gente fez a cartinha com o Papai Noel, com eles. Aí eu tentei fazer com que fidedignamente eles recebessem o que estava na cartinha. Sim, porque daí você arranjou os padrinhos. Arranjei os padrinhos, foi atrás de padrinho. Eu só viu pedir. Né? E é engraçado, antes eu tinha vergonha. Eu sou uma pessoa tímida.
Eu sou uma pessoa tímida, eu falo assim, se não é Deus, né, o Espírito Santo trabalhar, colocar, Deus, eu sou vergonhosa. Eu não peço, eu morro ali carregando uma caixa dura, agora não vou te pedir ajuda, me ajuda. Então assim, e para eles isso para mim não tem impedimento. Para mim tem. Mas quando é pro dom, não tem impedimento nenhum. É muito assim, louco, eu falo para ele, muito surreal o que aconteceu. Então, assim, para mim foi trazendo uma maturidade sobre ajudar o próximo, entendeu? Sobre ser a igreja, ser o exemplo. Então, assim, não adianta eu fazer, ouvir uma coisa e não viver aquilo, entendeu? Sim. Então, assim, foi onde eu comecei a aprender, não, aí eu definitivamente sei que vim para servir. Então, e aí, desde dezembro, você não foi mais? Não fui mais. O próximo agora vai ser em abril. Depois da Páscoa, eu vou lá. Para fazer. Aí eu levo o café da tarde com eles, brinco, levo desenho. E aí, quando vocês vão, vocês fazem isso. Uma vez por mês você ia nas casas. Sim, aí quando você... com as crianças, mas eu sempre estou falando com eles. Tá precisando de alguma coisa, igual já eu confere um carrinho, né? A Gabi mesmo já me ajuda bastante. Já tem roupa aqui, bora, consegui umas roupinhas de menino, bebê, tá precisando. Não é presente, mas você está presente com eles na administração lá para ajudar. Tá precisando, material escolar eu levei, em janeiro eu levei material escolar, tentei uma mochila para cada um, com kit para cada um. Ah, mas a prefeitura não dá? Dá, mas a gente sabe que não dá. Sim. Para quê? A criança já... Dá no meio do ano. A criança já tem todo... O que eu penso assim, bom, a criança já tem toda uma limitação ali, tá? No abrigo. Certo? Está ali porque tem uma história. Sim. A história mais bonita é porque foi deixada pela mãe na maternidade para adoção. É a mais bonita. A mais bonita, entendeu? Cada um tem seu pezinho ali, sua história. Não tem nem idade para isso, mas já tem um peso grande. Aí tá, vai usar. Ainda bem que a prefeitura dá, ainda bem. É só que, poxa, aí vê os outros coleguinhas com uma mochilinha legal, vê os outros coleguinhas, entendeu? Então eu já que quero fazer essa diferença para eles também. Entendeu? Não vai querer levar uma mochila legal, para que você fazer essa distinção? Ah, já é taxado como a criança do abrigo. Sim. Entendeu? Então, assim, aí igual quando vem as roupas eu falo, poxa, sério, vai dar isso? Não, eu não usaria no meu filho, por que eu vou levar para o abrigo? Aí vou tirando, lavo tudo, entendeu? Eu tenho, e para mim, às vezes eu faço sozinha. Tenho voluntários que me ajudaram bastante. Gente, precisa de gente para lavar roupa. Tô cheio de roupa aqui para lavar. Ah, não, traz para mim. Eu levo um saco para outro, entendeu? Agora que eu tô com pouco, aí eu tô fazendo isso, né? Os brinquedos quebrados, eu jogo fora mesmo. Jogo fora não. Para mim, tudo dou um direcionamento. Vou para reciclagem. Sim. Né? Uma boa bióloga também foi do meio ambiente. Ah, é, por favor. Né? Então, assim, não, gente, para quem dá para doar, é reciclagem, sabe? Separo tudo com o maior carinho, como se fosse para os meus filhos de mim, que saem de mim, meus filhos biológicos, porque para eles são. Né? Tentei ser família acolhedora, não pude, porque assim, minha rede de apoio nos todos já são idosos, já cuido dos meus 2 filhos, então não dá para me trazer uma terceira, quarta criança, mas isso ainda está no meu coração. Um dia, certo, vai chegar. Né? Então, quem quer ser família acolhedora, me chama lá no Projeto Dom Guarulhos, Projeto Dom Guarulhos, que eu explico direitinho, dou o caminho das pedras para chegar até a Carol, que é uma pessoa maravilhosa, ela que faz a entrevista para ser família acolhedora, vai explicar todo o caminho. Família acolhedora não é família adotiva, né? Vai ficar com aquela criança por um período de tempo, até que o destino daquela criança esteja definido, né? Uhum. Então, e é muito bom. Ah, eu achei que a família acolhedora era só final de semana. Não, fica direto com a criança. Você vai ser o responsável dela, entendeu? É complicado, você pode pensar, poxa, mas eu vou ficar, eu vou ter que devolver. Mas pensa no quão bem você vai fazer para aquela criança o tempo que vai estar com você. Ela vai estar inserida no mundo familiar, não no núcleo de um abrigo, que tem várias crianças para disputar a atenção de uma tia. Poxa, eu fui num abrigo um dia, né, que tinha um dos menininhos que estava doente. Aí eu estava dormindo e falei, deixa ele dormir um pouquinho que ele está dodói. Eu falo, poxa, meu filho quando está dodói eu dou colo, né? Ele não tem um colo. Entendeu? Então, você já imaginou você tirar a criança, conseguir acolher ela até que ela vá para uma família substituta, né, a família adotiva, ou volte para o seu grupo familiar, né, uma família extensiva, às vezes não volta com o pai e com a mãe, mas vai para uma avó, uma tia. Mas nesse período você conseguiu dar o melhor para ela, o mesmo que você daria para ela. Entendeu? Esses dias mesmo a gente estava até conversando sobre isso, já que é uma coisa assim, a gente que é psicólogo, a gente é meio apaziguador, né? A gente olha os 2 lados da história.
O outro lado da história é essas famílias que podem ser acolhedoras. Quem é essa criança, basicamente, que você vai receber? E essa criança tem uma família. Essa família, quem é essa família? Então, tipo assim, falando hoje do outro lado, né? Essas famílias, elas se sentem inseguras. Além disso, existe também a questão de, tipo, você pega aquela criança, fica com você, certo? Cria um vínculo. E aí, será que no final de tudo isso é bom para essa criança? Porque ela vai ficar com você por um curto tempo, ou por um tempo aí determinado, pela obra, né? Ou até arranjar uma outra família. Ela está com você. Ela tá retornando, falando das questões quando volta por lá. Então, aí a família pega essa criança, aí cuida dessa criança por um tempo, aí depois devolve essa criança. Imagina como que fica a cabeça da criança e a cabeça da família. Então, quando eu soube da família acolhedora através de uma colega de trabalho, né? Ela foi família acolhedora e me falou sobre isso. Falei, como assim? Né? Não sabia que existia isso. Me explicou mais ou menos, eu fui atrás de como poderia fazer para ser. Aí conheci a Carol, que fez a entrevista comigo, né? Deu uma palestra, tudo. E eu fui na mesma coisa. Falei, não, mas aí eu vou ficar tanto tempo com a criança, eu vou devolver. E a cabecinha dela, não era preocupação, como ela vai ficar e vai para um lado para o outro. E a Carol conseguiu me mostrar, não vou conseguir falar da forma que ela falou, que ficou muito bom. Por isso, quem quiser vai conversar com ela, que ela tem o preparo, né, para poder explicar o quão bem faz para essa criança ser inserida no núcleo familiar e ser tirada do núcleo de abrigo, entendeu? Ela me mostrou até assim, imagens da cabeça, tomografias da cabeça de uma criança criada no abrigo e criada no núcleo familiar. Sim, mas a gente está falando de uma comparação, né? de um acolhimento familiar diante a um abrigo. Sim. Agora a gente está falando de tirar a criança de um antro familiar e jogar ela em outro antro familiar. Então, como ela me explicou, né? Eu não tenho a vivência, porque eu não pude ser, né? Eu não fui para frente, porque eu não tenho gente para me ajudar nessa parte, né? Minha rede de apoio no momento não dá. Mas o que ela me explicou? Que quando essa criança acha a família dela substituta, né, que é a família que vai adotar, vai ser feita a transição daquela família que acolheu para a família substituta. Entendi. Entendeu? De uma forma que fique mais branda para a criança. E o tempo todo, enquanto ela está nessa família acolhedora, é acompanhada, né, com o psicólogo do local e com assistente social, para ver se está tudo ok. Já aconteceu casos da família não conseguir ficar, né? Essa criança mesmo que me levou a começar tudo, né? Que eu vi lá no dia, passando no posto, ela já foi de uma família acolhedora, mas não conseguiu ficar numa família acolhedora. Né? Os traumas delas é tão grande que a família não conseguiu dar o que ela precisava, entendeu? Não conseguiu fechar isso. Então ela teve que voltar para o abrigo e tá lá. Até hoje não conseguiram inserir ela para uma outra família, porque ela ainda está em processo judicial, ela ainda não está com adoção, enfim, o caso dela é bem complicadinho. Mas tem casos que acontecem assim de não conseguir, a criança não se adapta. E você pode escolher também a faixa etária que você consegue lidar. Tem gente que não consegue lidar melhor com um bebezinho, né? Tem gente que consegue lidar melhor com uma criança grandinha, que já sabe comer sozinha e tal. Então assim, você que vai falar, eu quero uma criança de 5 a 10 anos, né? Para mim é mais fácil de lidar, e vai ser responsável total por essa criança. De levar para a escola, de levar em consulta médica, de dar vacina, de tudo, de comprar a comida, a roupa. Não, seu filho. É seu filho. Você vai cuidar do seu filho. E depois vai fazer essa transição para aquela família que vai adotar. A Gabi até tinha me perguntado, né, antes da gente começar, a família que acolhe, pode ficar com a criança, já adotar a criança? Não. Porque para você adotar, você tem que fazer todo um processo. Sim. Né? Você com certeza deve saber. Vai fazer todo um processo. Então não tem como uma coisa ser outra. Nem adianta você crescer uma família acolhedora já pensando, eu quero ser adotar essa família acolhedora que eu vou encurtar o caminho. Não vai. Não, tem povo na fila. Tem povo feito de uma forma burocrática, é chato. Você, nossa, poderia muito diminuir toda essa burocracia, mas também não pode deixar de tê-la, porque tem um sentido para ter tudo isso. Né? E qual é o tempo mais ou menos que essas crianças ficam Porque, tipo assim, a gente sabe que esse sistema de adoção
elas são extremamente sistemáticas, uma coisa absurda, que eu acho que ninguém é a favor disso, até mesmo por isso que a gente tem os orfanatos aí lotados de criança, onde esse sistema não funciona, porque a pessoa ela vai entrar com a filha de adoção, ela pode escolher, e às vezes a escolha, a maioria dos pais que querem ser adotivos quer beber, e aí essas crianças maiores ficam nos orfanatos até os 18 anos, gente, porque o sistema não consegue favorecer essas crianças. Aí vai cuidar da própria vida. Pois é. E assim, mas o que eu vejo também, tem o sistema e tem as famílias. Muita gente quer o quê? Um bebezinho pequenininho que você vai criar ele da sua forma, entendeu? Você não acha que também é por conta... Então, aí voltando pro... Porque assim, procura depois o Adote Boa Noite, que aí são crianças tardias, são crianças mais velhas, você consegue adotar muito mais rápido. Porque Sim. são as crianças que ficam lá, que são rejeitadas, né? Porque todo mundo quer um novo, eu não sei como que ele veio, como que ele foi criado, vai vir com vícios, vai vir com jeito. Tem muito disso, o pior de tudo tem muito disso. Eu falo porque eu tenho a minha melhor amiga, ela está, né, nesse processo de adoção, ela está na última instância, se eu não me engano, né? Então, assim, eu vou acompanhando, vou perguntando para ela, por curiosidade também por causa do projeto, já que eu trabalho nessa situação, eu quero saber como que funciona para a adoção. Por isso que eu fui atrás também de ser família acolhedora, para me entender um pouquinho mais, né? Como eu falei, estou engatinhando, tem 1 ano e meio, 2, que eu trabalho com todo esse projeto, né? Trabalhando com isso, não tenho muito conhecimento de tudo. Mas, assim, ela fala que quando vai fazer a entrevista da criança que você quer, tudo você fala. Se quer branco, se quer preto, de que idade, se aceita irmãos, se aceita com deficiência física, deficiência neurológica, o déficit de atenção, tudo é pontuado. Entendeu? Então, assim... É um currículo, a gente chama de avatar, né? Qual é a criança perfeita que eu quero? É essa aqui, ó. Então, aí a maioria das famílias, acredito eu, claro que pra gente normalmente quando tem um filho, a gente quer que seja um filho saudável. Sim. Né? Então, assim, a maioria da família busca essas coisas. Então, todas as outras crianças acabam ficando, entendeu? Por anos. Mas é isso que eu estou te falando. Porque essas crianças, por isso que eu estou te falando, que o sistema, ele fala isso, mas igual, por exemplo, eu posso ser acolhedora, uma família acolhedora de uma criança que talvez nunca vá sair da minha casa. Com 18 anos? Eu não sei se chega a ficar todo esse tempo. É uma das coisas que eu preciso assim, buscar mais conhecimento, mais informação. Né? Até quanto tempo pode ficar uma criança com uma família acolhedora? Não tenho essa informação de quanto tempo. Mas eles dão bastante preferência quando é bebezinho. Quando vem o bebê, que é entregue já na maternidade mesmo para adoção, ou aconteceu alguma situação e tirou o bebezinho, eles já preferem entregar para uma família acolhedora. Para nem deixar no convívio ali no abrigo, né? Até mesmo porque, poxa, os que eu vou são 2 cuidadoras, né? Muito pouco. Muito pouco. A casa dá capacidade para 19 crianças, às vezes está com 24. Nossa. Então você já imaginou ali, então quando vem bebê que demanda mais tempo, eles já tentam inserir uma família. Então geralmente são os bebês que vão para a família acolhedora. Os menorzinhos que conseguem já ir para uma família acolhedora. E é como eu falei, a família acolhedora, se ela colocou, não, mas eu posso pegar maiorzinho também, 4 anos para mim é melhor do que um bebê. Né? Não tenho tempo para cuidar do bebê, mas 4 anos já está no meu ritmo de vida ali, meus filhos têm essa idade. Mas é mais difícil. Sim. Até para isso é mais difícil. Entendeu? Então quer dizer, não facilita nada. Então quer dizer, os maiores não vão para famílias acolhedoras? Até pode ir, mas deixa que a família esteja apta ali. Quem que acolhe um adolescente? Gente, porque eu vou te falar uma coisa. Do outro lado aqui, é o que eu estou te falando, mas tipo, de repente a pessoa fala assim, não, eu vou ser. Mas qual o problema da pessoa ser uma família acolhedora? Tá, cara, mas vamos pensar agora na família. A família de repente abre as portas aí para uma criança que de repente ela não sabe lidar com essa criança. E aí? Por isso que tem toda a ajuda do psicossocial vai junto. Sim. E pode acontecer de não dar certo. Não dá, porque vai saber, a família geralmente elas estão ali acostumadas, adaptadas ali, aquilo ali deles, né? Do seu jeito de ser. Isso. É uma criança que veio com outro DNA, outra formação, outra cultura, outro sistema, coloca dentro do seu. Não, e outra coisa. Por isso que tem que estar com o coração muito aberto, muito preparado, porque vai ter trabalho. Não, e outra questão também é tipo, você ser responsável por aquela criança. Tá, e se a criança de repente, se é um adolescente, foge.
pra ir pra baladinha? Por isso que eu falo, quem apoia um Cara, adolescente? é difícil. A resposta é muito grande, entendeu? Sim, é uma coisa complicada. Eu vejo se é uma criança, não, pra mim eles são crianças, Sim, né? todos. Crianças crescidas. Mas que é pior ainda, porque tem já formou seu caráter, sim. já tem a sua opinião fechada, às vezes está naquela fase de rebeldia, porque tá Vivenciou ali. milhões de coisas horríveis. Aí está na fase de rebeldia, porque eu estou ali, entendeu? Ah, você não é meu pai, você não é minha mãe. Tem tudo, é muito, muito difícil. Esses dias eu estava assistindo um filme Som da Liberdade. Já assisti, já. Né? Eu vou ficar aqui para assistir com o TPM, mas tudo bem. Deixou até as horas. Chorei até as horas. Mas eu falei assim, poxa, que legal que aconteceu isso naquela determinado lugar lá dos Estados Unidos. Poderia acontecer aqui. Sim. Né? De uma forma que um incentivasse o outro, porque que diminuísse um pouco também toda essa burocracia, para ter mais pessoas interessadas em adotar. Ó, pra você ter uma ideia, eu lembro que uns 8 anos, 10 anos, na minha família a gente tem bastante primos que são adotivos, né? Parentes que são adotivos, que foram adotados. E a gente convive com isso muito tranquilamente. A gente nem lembra que são. É família. Família. E eu lembro também que fazia uns 8 anos, ou 10 por aí, eu morava lá na Zona Leste, e eu estava no meu prédio, onde eu morava, e eu pouco converso com as pessoas. Assim, passa oi, porque eu sempre estou correndo, principalmente com o vizinho. Só que eu passei aquele dia, a vizinha, oi meu querido, tudo bem e tal. E ela estava com minha outra vizinha de porta, e ela estava chorando, né? Aí eu falei, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, o que eu posso fazer e tal. E ela simplesmente falou pra mim, que eu sabia que ela tinha uma filha adotiva. Ela falou assim, Aí ela falou, não, ela teve problema com a filha dela. Ela tinha um menino que era dela e uma menina adotiva. Aí eu falei, tá, mas o que eu vou? Ela falou, nunca na sua vida, ela olhou pra mim e falou, nunca na sua vida adote ninguém. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu acabei de pegar a minha filha adotiva na cama com meu marido. Oi? Como assim? Ela falou, isso, você tá vendo? Eu peguei, eu criei com amor, fiz de tudo, que não sei o que, não sei o que. E peguei ela, eu sempre vi que ela era muito ligada ao meu marido, mas eu nunca percebi nada, nunca passou pela minha cabeça nada. E ela é enfermeira de um hospital extremamente conhecido, lá no ABC. Ela falou assim, aí eu saí para ir trabalhar, então ela trabalhava muito, porque enfermeira, você sabe, né, trabalhava direto. E aí ela falou que ela passou mal no hospital e voltou para casa. Quando ela chegou em casa, a filha estava na cama com o marido. Então, aí eu falei para ela assim, tá, pera, o que aconteceu? Aí ela falou que mandou o marido embora. Mandou o marido embora, porque até então para ela o marido estava abusando da filha. Então ela mandou o marido embora. O marido foi embora, a filha saiu desesperada atrás do marido, do pai, gritando, falando que não ia conseguir viver sem ele. Ela catou, falou, de repente ela está oprimida, porque ela falou, eu trabalho no hospital, às vezes a gente sabe, muita história cabeluda. Pegou a menina e levou ela para casa. Nisso, quando eu vi ela, não era que tinha acontecido isso, a menina tinha ido embora da casa dela. Aí, resumindo, o que a menina fez? Ela se jogou álcool nela, fez um vídeo falando pro pai que se o pai não fosse buscar ela ia tacar fogo nela mesma, e ela ia se matar. E aí, ela conversando, falou, olha, eu não quero que ela morra aqui, né? Ela tá tentando suicídio. Aí, resumindo, ela conversou com a filha, e a filha falou que era apaixonada pelo pai, que não conseguia viver sem ele, e que ele ficou com ela, de tanto ela insistir, e que ela queria viver com ele. Aí ela tinha acabado de pegar as coisas dela e ir embora. Viver com isso, né? Com o pai. Assim, a gente vê muita história de filhos adotivos que tentam assassinar o pai, ou que matou mesmo os pais. Mas assim, nossos filhos também a gente não está imune disso. Não, né? De jeito nenhum. Infelizmente não. É claro que a gente faz de tudo para tentar dar uma melhor educação, ensinar o caminho, falar, aqui, se você sair daí, meu filho, paciência. Né? Então assim, não está imune, mas exatamente, ela passou por uma coisa ruim, eu duro que agora, pro resto da vida dela, vai incentivar que isso não é uma boa coisa. Não, e na verdade, quando ela Foi péssima a história. Nossa. Não imagino o sentimento dela.
só quem viveu para saber, né? Igual ela falou, perdi minha filha e perdi meu marido, porque Acabou com a família. Acabou. Acabou a Só ficou ela e o filho. E assim, o filho já não fala mais com o pai. Então, Aí acabou a resumindo, família. acabou. Acabou a Então assim, família. a questão é, tanto que quando, depois disso, a gente teve uma adoção na família, e é claro que eu não falei sobre isso, mas a primeira Mas coisa que eu assim, pensei né? foi, meu Deus, Senhor, nos Né? livrai disso. É, porque queira ser ou queira não, a pessoa teve uma experiência ruim, ela acaba transferindo isso para outra pessoa. Parece Não tem que jeito. nós, como seres humanos, não adianta. O ruim sempre parece que é o que fixa mais do que Ah, isso eu faço. várias coisas boas. Sim, sim, Né? sim. Ah, mas aconteceu esse é ruim, mas e todos os outros? Você já ouviu falar de coisas boas? Várias. Né? Alguém já chegou assim, meu filho já adotivo é ótimo. Não, dentro dos ciclos da minha pensa, família que eu estou te falando. Você dificilmente vê, mas quando tem uma história ruim, sai disseminando aquela história. Sim, Né? na verdade, todo o ciclo da minha família, que nós temos bastante parentes adotivos dentro dela, todos são ótimos, todos tiveram histórias maravilhosas. Nenhum deles a gente teve história cabulosa. Até agora, até então, não. Tivemos já histórias cabulosas de filhos genéticos. Agora, filhos adotivos, não. Todos eles são excelentes filhos, estão inseridos na família com muita ética, com muita educação, com muito amor, e tá tudo tranquilo. Mas a gente fica nessa, né? Porque, tipo assim, eu lembro dela falando isso, e aí eu fiquei, e é muito engraçado, porque desde pequena, na verdade, eu nunca tive sonho de casar, de ter filhos, eu nunca tive. Mas quando eu casei, eu falei, pô, eu quero ter um filho meu e um filho adotivo. Né? Até por toda a história da minha família, que sempre pegaram, Então, tipo assim, por conta da minha família, pô, legal, nunca tiveram problema, nunca tiveram nada. E vamos. Só que daí a vida foi correndo e eu nunca tive, não trouxe isso, essa ideia para minha consciência, né? Não trouxe. E aí eu fui deixando também algumas pessoas com algumas histórias fora da minha família, me trazendo aí algumas questões que eu fiquei pensando, será? Nem tudo pode ser flores, né? Exato, será que eu estou pronta? Né? E outra coisa, eu mesmo falo para você, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa vida é trazer a verdade para nós. A palavra de Deus fala que a verdade nos liberta. Sim, né? exatamente. Então, assim, eu não sei se eu estou preparada. E eu vou te falar, não é nem por questão da criança, não é nem por questão. Sou eu. Será que eu estou preparada? Eu gostaria também, mas não assim, amadureci isso dentro de mim. Primeiro, que eu sou casada, meu marido também tem que aceitar. Seus filhos têm que aceitar. Então, meu marido já não tem toda essa vontade, né? Por ele. Então, assim, eu já tenho um primeiro impedimento. Aí eu vou fazer porque eu quero. Não. Nós somos uma família. Sim. Tenho meus 2 filhos. Minha filha tem 3 anos, meu filho tem 6. Né? Então, também, o que vai mudar, o que vai impactar para eles? Como que eu vou conseguir administrar tudo isso? Eu tenho psicológico para administrar tudo isso? Né? Porque uma coisa é você falar assim, ó, não, Val, a gente faz. Mas você tem que ver tudo também de uma forma. Um olhar crítico também, Sim. né? Ah, não, a gente faz o acolhimento, mas você pode fazer de final de ano, final de semana, você pode ir lá pegar a criança sexta, sábado, domingo. Aí, quer dizer, ao mesmo tempo também eu fico pensando, aí você pega essa criança sexta, sábado, domingo, leva ela para um mundo que não é dela. Que não é dela, não pertence a ela esse mundo. Aí você vai lá e apresenta um mundo para ela. De repente, será que isso é bom? Porque ali naquele momento que ele estiver ali, vai ser bom. Mas é uma oportunidade de conhecer coisas diferentes. Eu penso dessa forma, assim, eles, por exemplo, no abril, o que eles fazem? Será que eles vão para shopping? Será que eles vão para praia? Será que eles vão para piscina, vão para clube? Vão no teatro? No cinema? Então, a gente fazia muito... Sabe? Essas coisas assim, será Sim. que eles conseguem? Eu sei que tem vontade de várias coisas. Sim. Né? Vai teatro lá, e um deles é atrás do Sesc. Então, eles fazem bastante atividades ali no Sesc, Secap. Então, tudo que tem ali, eles são inseridos. Quando era lá no Ponte Alto, tem o céu, eles fazem natação. Mas só que não é o resto das coisas, você apresentar, até quando eu estive no Fama dos Outros Estirões daqui, o bairro ali não tem muita coisa cultural. Não menosprezando, mas eu sei que eu quero dar ampliar mais para eles. Então tem que levar. Então eu pensei nessa oportunidade também para essas crianças. Eu fui atrás também, eu queria muito poder passar fim de semana, fim de ano, férias. Esse não tem. Eu queria muito poder. Mas é só um pouquinho de tempo, mas é um pouquinho de tempo com uma qualidade diferente. Então, na verdade, a gente frequentava... Para não crescer só pensando que minha vida é triste, minha vida é pobre, minha vida
de irritação, aí vem aquela revolta, e não pra mim, jogar. eu já olho assim, é uma questão tudo assim de visão, né, também, porque eu já fico pensando, será que uma pessoa, eu lembro que a gente frequentou muito uma casa de um abrigo lá em São Mateus, nós íamos bastante lá. O meu pai fazia obras sociais também, a gente visitava bastante também, outros eu não me lembro aonde, mas ele frequentava uns três orfanatos, e eu ia mais nesse de São Mateus. Eu lembro até que teve uma adolescente, os adolescentes me adoram, né, porque eu adoro adolescente também. E aí uma delas pediu pra mim um skate. Né, e eu acabei dando um skate pra ela. Falei, cara, você vai se matar. Ela falou, não, isso aqui. Falei, bom, o meu filho também tem skate e ele se quebra. Mas se você tá falando que você quer, então eu vou te dar o que você quer, tá bom. Só que você cuidado, tá? Aí a gente sempre tava lá. E se eu não me engano lá, podia. Final de semana, porque eu lembro que ela pediu para passar o final de semana comigo. Ela pediu, mas por eu ter essa mentalidade de que, sobre a minha visão, isso é uma opinião minha, que eu acho que, tipo, cara, é você mostrar um mundo que ela não tem e que talvez ela nunca vá viver. E a gente não pode sentir falta daquilo que a gente não viveu. A gente só sente saudade daquilo que a gente viveu. A gente às vezes só quer aquilo quando a gente tem, ou quando a gente viu, ou quando a gente vivenciou. E aí eu fiquei meio assim, eu não quis levar ela porque eu falei, cara, eu acho que não é justo com ela. Porque eu vou levar ela, vou apresentar ela vai ter um final de semana maravilhoso, ok? Só que quando ela vai ter isso de novo? E se eu sabia que eu não poderia sustentar isso, eu não quis. Eu já fiz da outra forma. Por exemplo, eu na minha família, eu na minha família eu sou a primeira a fazer faculdade. Entendeu? O que eu gostaria de mostrar para eles, assim, esse outro ponto de vista. Aí, a partir de então, eu fiz faculdade, agora a minha irmã fez faculdade, fisioterapeuta, meu irmão está fazendo, sabe assim, foi começando a mudar. Não, você quebrou o ciclo e foi a primeira. Eu quebrei um Sim, ciclo. mas você tinha uma estrutura. Ela tem? Ela não tem. Eu posso dizer que eu tive uma estrutura, entre aspas. Minha mãe, quando ela ganhou ela tinha 15 anos, era uma adolescente. Ela engravidou com 14, meu pai biológico era 10 anos mais velho que ela. Certo? Então, quando em janeiro ela fez 15 anos, em junho eu nasci. Meu Deus! Ela era uma criança, né? Que se for nos tempos de hoje, meu pai biológico teria abusado dela. Sim, claro. Não pode, a gente sabe que não pode. Ele era mais velho, ainda que consentimento teria que passar todo um processo, mas enfim. E assim, ela ganhou. Ele não ficou com ela, ele bebia, na verdade ele bateu, ela não estava grávida de mim, enfim. Não tenho acesso ao meu pai, eu conheço tudo, mas não tenho convívio com o meu pai biológico. Então assim, ela não tinha estrutura, ela foi trabalhar, eu ficava com uma tia, eu sempre estudei escola pública, eu lembro nitidamente, ela acordava atrasada para ir para a escola, porque ela tinha dificuldade de acordar, ela era uma adolescente. Sim. Eu lembro, isso nunca saiu da minha cabeça, lá em Aracília, lá de Aracília. Eu chegando atrasada para a escola, por cheio de rebela, e a inspetora estava abrindo o portão para dispensar na turma do integral. Acho que você chega agora, esse cabelo você nem penteou não lavou a cara, isso nunca saiu da minha cabeça. Poxa, eu tinha 11 anos. Né? Então, assim, teve as dificuldades. Eu tive motivo a ser rebelde também e tal. Mas, assim, graças a Deus, eu fui para o outro lado. Não quero isso. E hoje, acho que por isso que eu faço tanto pelos meus filhos, para mostrar para eles que tem toda uma chance. Depende deles, depende da gente de ir atrás disso. Sim. Né? Eu tive amigos na época de escola, skatistas, que falavam, é o sistema que tem que dar, tudo era como você fala, você não vai atrás de nada, não? Entendeu? Então, assim, eu falo, não, tem que conhecer, tem que ir atrás de outras coisas, buscar outro mundo. Às vezes até brinco com meu marido e falo, não quero que nossos filhos sejam bons sucessores, que só fica aqui dentro, né, daqui atrás, tem que levar eles para outros cantos para eles conhecer outras coisas. Senão, eu acho que tudo isso daqui é o que tem para eles, não vai além, entendeu? Na verdade, então, assim, por várias vezes eu quebrei ciclos. Eu ouvi muito que eu ia ser igual minha mãe, ia dar rápido na adolescência, não queria ter nada, de família, né? Sim. Próximo, né? Porque não botava fé que eu ia ser alguém na vida. Será que vai ser alguma coisa na vida? Né? E hoje, né, eu sou alguma coisa na vida, eu sou muita coisa na vida. Eu falo, eu me tornei uma pessoa que hoje eu tenho orgulho de mim.
né? Me superei. Eu sempre, na verdade, tipo assim, a gente, como eu te falei, meu pai ele sempre fala assim, né, pra gente nunca, eu sei o que você passou se você não passou. Não conta sua história se você não viveu. Não tem como ter empatia de alguém quando você não viveu o que a pessoa viveu. Então, assim, é muito complicado. Mas dentro da minha mentalidade, eu penso assim, cara, tudo bem. Sua mãe engravidou com você com 15 anos de idade. Mesmo na irresponsabilidade dela, ela ficou com você. Ficou. Você estava lá, ela estava lá. Excelente. Aí você teve uma tia. Né? Isso, você teve uma tia que te amparou. Agora, essas crianças que elas têm. Isso que eu estou querendo dizer. Então, tipo assim, o meu maior medo é a gente achar que está fazendo bem, quando na verdade você não está fazendo tão bem. Você está fazendo bem a quem? De repente a você? Para que você se sinta melhor, sabendo que você faz parte de um contexto social? Então, assim, sabe por que eu falo isso? Eu, em 2019, eu vivi um ano do voluntariado. Eu fiz todos os voluntariados que você imaginar. Trabalhei no GRAC, no HMU, na Casa André Luiz. Qual foi a outra também? Fiz uma ação do abraço no dia de finados, na porta do cemitério. Eu me coloquei em várias situações, mas eu acho que o principal de tudo isso, eu queria saber quem era eu. Se conhecer. Sim. Então, tipo assim, entender o que é que eu tinha para dar para essas pessoas. Porque, na verdade, todo esse ano foi um ano inteiro mesmo. De segunda a sexta, eu era voluntária em algum lugar. Eu estava ali em algum lugar fazendo alguma coisa. E eu comecei a me questionar, inclusive saber, será que eu sou tão boa assim? Porque as pessoas perguntavam assim para mim, nossa, Val, que legal, você faz vários voluntariados, uau, que bacana, nossa, como ela é boa. Mas até onde que vai mesmo, né? Eu acho que a gente sempre tem que avaliar isso. Será que eu sou tão boa? Eu me questionei sobre isso. Porque assim, a questão maior é o que é que eu tenho que fazer? E por que e pra quê? Eu, pra mim, assim, eu falo, eu não sou boa. Eu falo pela graça e misericórdia de Deus que a gente faz essas coisas. Sim. Né? E toda vez que eu falo assim, se um dia eu começar a me vangloriar, me baixa. Porque aquela uma agora é sua. Sim. Não sou eu. Entendeu? Mas assim, eu fico feliz pelo que eu me tornei, porque exatamente eu penso no próximo. Sim. Entendeu? E quando eu penso em ajudar essas crianças, e o que você falou, né? Eu penso em dar uma oportunidade diferente para eles. Eu queria assim poder mostrar o outro lado, queria poder ajudar um adolescente, por exemplo, que estivesse na fase de faculdade, vamos tentar, tenta uma pública, vamos tentar com essas bolsas, sabe? Eu penso em ajudar dessas formas, entendeu? Daquilo que eu tive. Como eu tive minha mãe, eu tenho, maravilhosa. Né? Eles não têm ali esse apoio familiar. Mas então, de repente, eu ser um braço extensivo de uma família que não é de sangue, mas que conseguisse ajudar de alguma forma, ver que tem outro lado, não precisa ficar preso nesse sistema, nesse contexto, quebrar ciclos, que é tão difícil quebrar ciclos, muito difícil, mas que dá. Entendeu? É tentar mostrar que dá. Vai ser fácil? Todos vão conseguir? Talvez a maioria não. Sim. Mas se conseguir 1, 2, já 3, tá bom, né? alguém Não, saiu na ali, verdade, né? já é o suficiente, né? Porque você largou os 99 por mim. Então, já saiu 1 dali. Então, é isso que eu falo. Não, eu vou continuar, sabe? A minha intenção é continuar sempre. Agora eu já levo meus filhos, né? E essas associações? Para eles verem, né? Primeiro tinha um pouquinho de medo, medo assim que eu digo, se eles iam deixar eu interagir com as crianças por conta dos ciúmes mesmo, né? Eu já adorava. Minha filha tirei de lá os cantos. Sempre levei para eles verem a realidade. Então, para agora que eu vi que deu certo, eu quero que eles sejam inseridos. Chamei meu marido, eu preciso de um Papai Noel, você vai ser um Papai Noel, vamos fazer alguma coisa. E estou juntando, estou puxando a família. Minha mãe é uma das minhas voluntárias, só não conseguiu ir ainda. Quando eu fui pra... Não tem psicológico para ir ainda. Quando eu fui pra casa... Minha família inteira, eu estou enfiando nisso neles, que ninguém tinha esse negócio de voluntariado. Sim. Aí eu falei, agora tem eu e eu vou carregar quem eu puder comigo. Você sabe que uma vez, a minha família, meu pai sempre fez, né, esse projeto, ele e minha mãe. As minhas irmãs, muito pouco, né? Elas falam que elas não têm psicológico para isso. E eu lembro que quando eu fui ser voluntária na Casa André Luiz, eu levei 10 voluntários para se agregar lá além de mim. E nós íamos lá e, tipo, é maravilhoso. Mas eu acho que foi o primeiro lugar que eu chorei 2 dias antes de ir. Chorei muito, muito.
Muito, 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 ao ponto de, cara, pra mim não dá aqui. Vou desistir. Não, aqui pra mim não dá, aqui não. Eu faço qualquer, ó, o GRAAC, que é criança com câncer. Cara, tava tudo bem. Mas quando partiu pra casa do André Luiz, ali eu chorei muito. O que tem lá? Eu não conheço. O que Na verdade, a gente fala a casa do André Luiz, a casa do André Luiz, a maioria das pessoas, 40, não, eu acho que na verdade 60% que estão lá são autistas todos. E aí são internados lá, vivem lá, né, são moradores da casa, e os outros 40 são deficientes físicos mesmo. São rejeitados pelas famílias. Não necessariamente são rejeitados, tá? Mas eles acolheram essas, a gente chama de crianças porque são crianças, mas eles têm, a maioria tem muita deficiência física, cognitiva, outros são autistas mesmos, né? E assim, é um projeto maravilhoso, maravilhoso. A Casa André Luiz, assim, você chega lá, é uma organização, é um tratar daquelas crianças que a gente chama de criança. Você vai falando, já vai me dando vontade, eu falo, calma, eu sou 10, mas ó, quero ver, quero conhecer, quero que você possa ajudar. E eu te convido a ir lá para você conhecer. Porque como eu levei muitos voluntariados lá, eu fui voluntário lá, eu sou bem pique você, tipo, e aí, tipo, não, tá precisando de voluntário, bora lá. E aí a gente foi, mas assim, foi uma experiência para mim de todas. De todos os meus voluntariados, eu acho que 2 experiências que eu tive que supriram todas as outras. A Casa André Luiz e fazer o abraço na porta do cemitério, sem dar uma palavra. Ali pra mim, teve um outro, eu fui voluntário também no CVV. Eu não sei como ia ser, eu ia ficar com a cara de chave desse tamanho. Não, então. Eu fui no CVV também, que é Centro de Valorização à Vida, onde eu passava 4 horas do meu dia atendendo telefonemas do Brasil inteiro, de pessoas que ligavam lá no 188. Resumindo, mas assim, a Casa André Luiz para mim foi muito tocante, porque é um projeto extremamente organizado. A casa é deles, lá eles são livres, e você tem que aprender a lidar com eles. Cara, acabou. Os familiares têm contato com eles, e o centro, até o hospitalar deles, eles têm UTI. É uma coisa muito organizada. Que quando as pessoas pediram doação para a Casa André Luiz, eu ficava meio assim, até eu conhecer. Inclusive aconteceu um fator que eu estava lá andando, passeando, né? Que eles falam, passeando na ladeira lá com a cadeira de roda, que a gente pega eles lá dentro, vai andar na cadeira de roda e tal. E aí tem as mulheres que trabalham lá, né? As enfermeiras, cuidadoras, enfim. E eu lembro de ter 2 que estavam conversando, eu passei e tal, não sei o que eu falei, ela falou, você é evangélica? Eu falei, sou cristã. Ela falou, mas você frequenta alguma igreja evangélica? Eu falei, a igreja evangélica? Sim, mas eu sou cristã. Eu não carrego placa. Aí ela falou, porque eu trabalho aqui, que não sei o que. E ela começou a falar, que foi me indignando. Eu falei pra ela falou, você sabe que aqui é uma casa espírita, né? Aí eu peguei e falei, e? Sabemos que eu do grupo Batuíra. Sim, o grupo Batuíra é espírita. Aí eu conheço o grupo Batuíra. Aí eu peguei e falei pra ela, deixa eu te falar uma coisa. Eles pagam o seu salário, né? Eles pagam o seu salário. Eu falei, então, querido, é o seguinte, deixa eu te entender uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que o que eles fazem aqui não é correto, o que você está fazendo aqui? Cai fora. Você deveria ser a primeira a ir embora. Até mesmo porque se você está falando tanto que porque para mim você é uma pessoa religiosa, e a religião ela é pecado. Então assim, eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui. Você está pegando o dinheiro de um lugar horrível, que fazem coisas que a igreja, que a sua igreja, tá? Porque isso não está na Bíblia, ruim. E o que você está fazendo aqui? Você está fazendo pacto daqui? Você está fazendo pacto aqui, então você é conivente também. Então você também está no pecado. Ela ficou tão sem graça. Falei, cara, pelo amor de Deus, não fala do lugar onde você come, que sustenta a tua família. Resumindo, essa mulher, toda vez que ela me via, ela fugia, porque ela ficou com vergonha eterna, né? Mas eles levam eles lá para tomar passe. Eu falei, você sabe o que é passe? Você não sabe o que é passe. Você sabia que o passe é diferente? É a mesma coisa de uma oração, só que aqui eles falam passe, mas não é nada mais do que uma oração. Você deveria saber. Você não sabe, né? Mas é o que eu falo? Falta de conhecimento. Cara, falta de conhecimento. Quando você vai tentar, quando você quer falar de alguma coisa, conhece.
busca informação, vai atrás, antes de abrir a boca, até mesmo para não passar vergonha. Mas, ó, é um projeto... É uma coisa que você vai levar tempo. Sim. Né? Com certeza eu já fiz muito isso aí, de falar sem saber o que estava falando. Hoje em dia a gente vai trazer a maturidade. Não, cara, tem que ter conhecimento. Deixa Na verdade, eu acho que... Isso está certo, por isso que tudo que as pessoas falam, tá, a pessoa não acha. Isso, uma dica para todos os religiosos, não é nem o cristão, é o religioso. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia antes de abrir a tua boca. Tá? Excelente dica. Porque, cara, pelo amor de Deus, então assim, hoje, a instituição que mais faz caridades é a espírita. E entende uma coisa, candomblé é uma religião, candomblé é uma religião, umbandista é outra religião, e o kardecismo não é uma religião, é um conceito de vida, ignorante. Então, que aí, quando a gente fala, o espírita coloca tudo junto e bolado do mesmo lado. Não é o ignorante. O kardecismo é uma filosofia de vida, o kardecismo, tá bom? Não é uma religião, é uma filosofia de vida. O candomblé é um conceito religioso, o umbandista é um conceito religioso, aí tem outro do japonês lá que eu não sei qual era Seixoei, alguma coisa assim. É um conceito de vida, e aí temos o católico, os protestantes, enfim, sucessivamente, tá? Mas, antes de falar, vai ter conhecimento. Pelo amor de Deus, tem o Google aí, entra no Google, tá? Vai pesquisar, pelo amor de Deus, é muita ignorância. Então assim, e hoje eu falo para todo mundo da Casa do Zé Luiz, você que tem esse projeto, acho que seria interessantíssimo você conhecer o projeto deles. E eles são extremamente abertos, porque assim, ó, quanto mais tiver gente lá, não para ajudar a sua instituição deles, mas para ajudar no mundo, eles recebem você de coração aberto. Ó, o que você quer fazer? Eles ajudam, eles direcionam, eles apoiam. Assim, o que entristece, que eu vejo, é quando eu vou falar, religioso, quando as igrejas mete o pau nos outros, mas você está fazendo o quê? O que você está fazendo, exatamente? O que você está fazendo? Né, quando eu já tive algumas críticas, né, vieram me criticar pessoas cristãs. Né, não, cristãs não, religiosos dentro da sua igreja, com certeza. Não até na mesma igreja, outras igrejas, né, cristãs. Ah, mas você faz assim por quê? Não sei o quê. Aí você está fazendo o quê? Né, poxa, é sério, você não faz nada, você só quer falar, criticar, com que finalidade? Pô, se mexe, você cuida da sua vida, deixa eu cuidar da minha. Se você não vem para somar, não vem para edificar, não vem para falar uma coisa, né, que vai somar, boa, edificante, fica quieta na sua. Exato. E sabe o que é legal lá? Porque assim, lá eles têm um RH só para voluntários. Então assim, muitos voluntários que estão lá, eles estão querendo também se voluntariar em outras coisas. Tá abrindo, tá vendo? Isso. E que vai automaticamente ajudar você no seu projeto. Então, assim, uma vez eu assisti um filme, né, que era sobre o espiritismo do kardecismo, né, que é a filosofia de vida, e Chico Xavier falou para o rapaz que estava em treinamento, que também é super conhecido na área lá, ele falou assim, ele foi treinar com Chico Xavier, né, e aí ele falou, Chico, deixa eu permanecer com você, deixa eu ficar com você. E ele olhou para esse aluno e falou assim, olha, 2 postes não podem estar no mesmo lugar. Ele tem que ser dividido para iluminar outros lugares. Né? Então, assim, quando eu escutei isso, eu falei, uau! Caramba! Os postes que servem para iluminar o mundo não podem estar juntos. Elas têm que estar separadas. Porque aonde você está é onde eu não estou. Mas você ilumina aonde eu ilumino outro lugar. E assim a gente vai criando uma corrente do bem. E eu falei, uau! Até me arrepia só de lembrar dessa cena que foi assim. Eu chorei muito nessa cena porque eu falei, caraca. Aí você para e pensa assim, se todos que lessem a Bíblia e levassem para si, não estaria diferente? Total. Né? Total. Deixasse de ser religioso e passasse a ser cristão, vivesse ali o que Jesus, né? Que o Senhor, que Deus deixou ali para a gente fazer. Sim. E o grupo Batuíra. Aí eu pego e falo assim, não adianta, não vem. Ah, mas é Batuíra do Espírito. Ah, e aí? E daí? Meu, o grupo Batuíra fez os daí eles ajudam muito a coisa. O que você faz? O que ele faz? Não, detalhe, tá?
O Batuíra, ele abre vagas para pessoas fazerem cursos profissionalizantes lá, sem nem ser da casa, tá? Porque assim, o meu filho fez um curso de ADM no Batuíra do Cumbica, lá perto da base aérea, fez lá, tá? Eu cheguei lá, conversando com as meninas, falei, olha, ela falou, vamos cá, aí eu faço amizade, todo mundo também, ó. Aí eu falei pra ela, nossa, eu queria tanto que meu filho fizesse algum curso e tal, lá. Eu até tinha condições de pagar para ele, mas ela me falou, Val, ele quer fazer, tem cursos aqui, por que você não coloca ele aqui? Eu falei, mas ele não faz parte do projeto. Ela falou, mas não tem problema, pode trazer ele aqui para ele fazer um curso. Ele fez 6 meses de curso no Batuíra, lá do Cumbica, de graça, teve um certificado, um acompanhamento. Maravilhoso, o que a igreja traz? Gente, eu não estou metendo a pau em igreja, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando. Não, a gente está falando a realidade. Eu estou falando realidade. A gente está falando a realidade. O que você quer falar do seu irmão, do seu coleguinha, se você não faz? Exato. Então, assim, fica quieto, fica na sua, é mais fácil. É. Eu não estou fazendo nada, mas também estou na minha, eu sou café com leite, né? Sim. E a dificuldade que a gente tem, dificuldade, né? Hoje eu estava, esse tempo atrás eu estava falando. Eu falei, você sabia que hoje, antigamente, eram 80-20. Era 80% dos brasileiros eram católicos e 20% eram protestantes, ou diversificado a religião. Você sabia que hoje somos em 60% da população brasileira é protestante e as outras 40% são diversificado, o protestante hoje, ele está com muito mais protestante do que a igreja católica? Você acredita nisso? Você sabia disso? Não, não sabia. Pois é, e nós estamos vivendo um momento de falta de empatia total, de caridade total, quando a gente hoje é 60% da população brasileira. Faz um balanceamento aí para estar diferente. Totalmente. Se fosse, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que os projetos, esse projeto, voltando a falar do seu projeto bom, cara, você tem que manter isso, porque é um projeto maravilhoso que você está querendo fazer. Os voluntários, é difícil. Mas eu não desisto. Não, não desisto. desistir não é uma opção para você, querida. Você não pode desistir. Mas você tem que se unir a esses projetos, que é através deles que vão vir mais gente para você. Por exemplo, esse projeto, eu fiz um curso, eu sou clownesco. Os clownescos são os doutores da alegria. E a gente fez por um bom tempo. E a dificuldade que eles tinham também de voluntário lá dentro. Muita dificuldade. Porque assim, a pessoa ia numa visitação, na outra ela não ia. Né? E assim, sucessivamente. Se tem uma quantidade grande, não vai sentir falta quando um não puder ir. Exatamente. Mas o caminho das pedras é vocês estarem coligados às instituições grandes, porque lá, por exemplo, na Casa André Luiz, eles têm voluntário lá de 30 anos, que está lá há 30 anos, 20 anos, 16 anos, 10 anos, 8 anos. Eu falei, uau! Caraca, eu sou a novata aqui. Sério. E é uma coisa que precisava muito, mas que é difícil falar, que às vezes dá um certo receio, porque depois vai aquela chuva de crítica, né? Mas assim, é uma coisa que, por exemplo, se fosse mais falado dentro das igrejas, sim, né? Em vez de ficar com tanta coisa assim, desculpa, não deveria. O seu projeto não vai falar, sabe por quê? Porque é do Batuíra. Então, é assim, a maioria do pessoal a maioria do pessoal da igreja nem sabe que eu tenho um projeto. E quando eu peço ajuda, a maioria não. A maladora, militante, não são pessoas da igreja que me ajudam. Mas é lógico que não são. Entendeu? Isso é fácil. Da igreja onde atualmente eu congrego. Sim. Entendeu? Então, assim, um monte de gente, tem questão de outras igrejas, tal, mas da onde eu estou mesmo, eu não vejo isso. Então, isso acaba sendo desanimador. Entendeu? Muito. Você sabe o sonho da minha vida. Eu fico falando, pensando assim, eu falo, calma, sabe? A gente tem que ter aquela sabedoria, mas olha, eu falo, até a hora da vontade de falar umas coisas que a gente pega muito, né? A gente é levantado, é rebelde. Eu sempre falava assim, eu não nasci para servir dentro da igreja não, para servir concreto, eu nasci para servir as pessoas. E aonde elas estão? Na rua. Fala até a mesma ideia, a mesma ideologia, sabe? Não quero ficar preso. Quer sair fora? Eu não sou, eu posso... Você está trabalhando para Deus. Não, querido, eu estou trabalhando para tu. Porque para Deus eu trabalho na rua, aqui eu estou trabalhando para tu. Olha o tanto de gente que precisa ficar ali dentro, militar ali dentro. Já tem as beatas que gostam, né? Deixa as beatas lá. Beatinha vai lá, limpa a igreja, vai e tal. É importante sim também ser voluntário na igreja. É importante manter
lugar livre. Mas, cara, já tem essas pessoas. Cada um tem seu chamado. Eu nasci pra fora, é no ide. A palavra fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e não o Antigo Testamento. O evangelho, gente, é o evangelho, meu pai. É o novo, né? Não é o velho, é o novo. Mas enfim, isso é questão para outras coisas. Mas fala um pouco agora do seu projeto, o que você pretende com ele, aonde você quer chegar. Eu pretendo, assim, alcançar o máximo de criança, adolescente, o máximo de lugares possível para levar vantagem. Para isso, sozinho eu não consigo, então eu estou caminhando, estou engatinhando em conseguir voluntários, em conseguir recursos, entendeu? De conseguir atender cada vez melhor e mais esses abrigos. Aqui em Guarulhos tem 5 do Vaturina, está sendo aberto o 6º, né, o número de demandas de crianças está até. Então você atende também o Cubica lá para a Sim, onde tem oh meu Deus do céu, o cartório, atrás tem aquele ali, esse daqui, Cubica tem 3, né, de Cubica dos 3 eu estou com 2. Então, o que ele fez o curso foi do cartório, que tem a escola atrás, né? E o cursinho do outro lado da rua, descendo. Isso. Esse é um dos que eu sou voluntária, o outro é do SECAP, e o outro é a porta de entrada do abrigo, na Casa 5. Eu não fiz nenhum evento lá, eu levo doações, mas ainda não tive presencial com as crianças. E está abrindo mais um próximo de onde eu trabalho, né? Onde eu moro. E se eu tiver vontade suficiente, eu consigo cada vez mais, porque é o que você falou, um dia um pode, outro não pode, às vezes não bate tudo mesmo com a agenda da rotina das pessoas, né? Então, quanto mais gente eu tiver, mais eu vou conseguir atender e estar mais próximo dessas crianças. Minha intenção é estar mais vezes, não só uma vez no mês, entendeu? Para estar ali ativo, mesmo fazer um bom trabalho, ainda que fique com essas poucas, mas desenvolver um bom trabalho com eles, levando cada vez mais, podendo levar. Queria poder levar eles no cinema, queria poder levar eles, por exemplo, eu sei que dá, mas aí tem que os cuidadores da casa, então a gente tem que providenciar veículo, dinheiro suficiente para atender tanto as crianças quanto também os cuidadores que têm que acompanhar, mas por exemplo, levar vamos fazer um lanche no McDonald's, vamos para o cinema, entendeu? Sim. É o que eu falei, proporcionar algumas coisas de alegria, diferente do que eles me ensinam no dia a dia. Entendeu? E assim, eu não fico só presa a eles. É o que você falou, eu tenho a mesma missão, mas com apareceu alguém que está precisando ali, eu levantar, já que fulano estava lá na comunidade, a barraca dela pegou fogo, vamos, bora ajudar. Né? Vou lá, olho minhas coisas e falo, tá para me dar isso, para me dar aquilo. Mãe, não sei o que tem a coisa, que todo mundo está falando, gente, quem pode dar as coisas? Eu vou atrás, onde precisa eu vou atrás. Mãezinhas que tem criança que precisa de roupa, já você não tem para não tenho. Né? Antes eu tinha um lugar lá que eu guardava as coisas, era a casa da minha avó, agora vendeu, não tem mais onde guardar. Agora tem que enfiar tudo na minha casa, é pequenininha, é um ovinho. Mas eu não deixei de ajuntar, só que eu não posso ficar com grande quantidade, eu vou dando cada vez mais rápido, né? Você tem intenção de montar uma associação? Eu gostaria muito. Né? É uma coisa que por enquanto eu não vejo que é viável, né? Por N motivos, eu estou com meus filhos pequenos, estou fazendo faculdade, enfim, tem algumas coisas que eu preciso deixar bem bonitinho, estruturado, mas não é uma coisa que está na minha cabeça, que não é como eu posso dizer assim, é possível, mas no momento não estou assim, querendo idealizar isso, né? Prefiro continuar da forma que eu estou, que eu consigo ir um pouquinho mais longe. Já fui ver para conseguir formalizar, para eu poder pedir de uma forma que eu possa dar nota fiscal, que já é o primeiro passo para a associação. Quem ajudar pode ter isenção depois, essas coisas, já fui atrás para ver, né? Um dos voluntários até estudante em Direito, ele, se eu precisar disso, ele vai me ajudar, né? Mas é o que eu estou falando, estou caminhando, passando curtos, mas não vou deixar de fazer, entendeu? Já teve N coisas para me atrapalhar, até assim, dentro de casa mesmo, assim, falar assim, pô, você não cuida nem de você, vai se cuidar primeiro. Teve uma fase da minha vida que foi bem difícil, né, ver ansiedade, início de depressão ali, né, tive que procurar psicólogo, psiquiatra, tomar medicação. Então, assim, mesmo nesse tempo eu falei, não, isso ainda me fortalece, isso me mantém em pé. E lá para mim é uma terapia, não é terapêutico, mas é terapia, eu não vou parar. Sim. Né, não vou parar. Isso para mim veio, e normalmente eu não sou de desistir. O que vem na minha mão eu faço. Né? Eu desisti de alguma coisa, não sei se já aconteceu, né? Mas se eu comecei uma coisa, eu falo, que eu começo, eu termino. Né? Então, seus filhos têm quantos anos? 3 e 6. Nossa, sou pequeno ainda. Pequenininha, demando muito ainda.
né? Eu quis ter pertinho mesmo, para eles crescerem junto, não sabia que isso é tão cansativo. Mas não é mas é cansativo. Mas é cansativo, né? Depende muito dos dois. Né? Mais velha, a mais nova é mais terrívelzinha. E que horas você está com eles? Porque você trabalha. À noite eu estou com eles. Ontem mesmo eu estava fazendo um curso de TDAH, porque meu filho está sendo investigado para TDAH, meu marido tem, né? Ele não foi descoberto na infância. Mas você está levando no neuropsicólogo, né? Sim, levei no neuropsicólogo, no neuropediatra, ele caiu com o neuropsicólogo, está fazendo sessões. E eu falei, então, já sei como fazer de tese no meu TCC. Eu falo sobre TDAH, né, e as consequências na vida adulta, que meu marido é meu maior exemplo. Né? E aí eu estou fazendo um curso ontem, estou aqui fazendo um curso online e quase sentado no meio das minhas pernas, aqui debaixo da mesa do computador. Né? Não, eu não quero ficar com você, vem cá, fica aqui comigo. Né? A gente foi mais para ela ficar partindo de mim, meu outro filho tá dodói, ficou lá na sala assistindo. Então, assim, eu tenho que rebolar para conseguir dar conta de tudo. Eu lembro quando meu pai era muito envolvido nesses projetos, nós reclamávamos muito. Da falta de atenção, né? Isso que eu não quero deixar acontecer, que eu não quero cuidar de fora, esquecendo de dentro. A gente era tudo já adulto, tá? A gente era tudo adulto, casado já. Mas a gente reclamava, porque às vezes, cara, a gente tinha que marcar com os meus pais um mês antes, para ir almoçar com eles no domingo, ou aí estava o aniversário lá, eles deixaram agendado lá para ir para o aniversário. Foi uma demanda que eles trabalharam muito pro voluntariado. Como você fala, a gente, quando é o bairro lá, a gente fala para a comunidade, trabalhou muito tempo a comunidade, tratando casais, e a própria comunidade mesmo, meu pai, eles derrubavam barraco, construíam alvenaria, levavam encanamento, luz e o caramba 4 para as casas. E eu falava, caramba, vocês nunca estão aqui em casa, vocês nunca estão, a gente nunca consegue falar com vocês. Foi uma demanda assim, eu acho que foi uns 6 anos eles numa correria assim, que a gente quase não via eles. Então assim, eles não deixaram a gente, mas há uma necessidade de doação de muito, isso cobra muito da gente, muito. Então assim, eu pretendo sim, eu tenho um sonho muito grande de montar uma ONG na verdade, mas eu sei que tem que começar, já fiz um estudo de tudo isso, como a gente tem que fazer. Mas eu quero, dessa vez eu quero fazer uma forma diferente, porque a gente já tentou fazer vários projetos que deram certo, mas eu paralisei o projeto, justamente por conta da demanda muito grande. Você tem que ter um tempo muito grande, né, para se dedicar a isso. Por isso que eu falo, por enquanto eu estou a passos, né, lentos. Por isso que é importante você montar uma associação com pessoas. Para poder me ajudar na administração. Tipo, hoje esse final de semana é você, esse é eu, amanhã depois. Eu sou fundadora, administradora, a financeira, a assistente social, faço tudo. Sim. Entendeu? Então, chega a hora que eu fico, eu quero minha mãe, eu quero o colo, sabe? Então, assim, quando tiver gente suficiente, delegar a função, você vai cuidar disso, você cuida daquilo. Mas, por enquanto, eu vou passos lentos, por quê? Porque eu tenho meus filhos pequenininhos, não quero abrir mão deles, estar com eles, estar curtindo, por isso que eu estou levando juntos também, porque aí fica mais fácil. Se eles criar esse amor e ajudar também, ser social, eles vão estar perto de mim e a gente vai poder junto e claro, fazer mais. Às vezes o legado nem é seu, né? Às vezes o legado é dos seus filhos, né? Sim. Eu sempre falo isso para os meus. Na minha família nunca teve isso, eu não sei disso. É o que eu falei, quebrei um ciclo. Comecei, mais uma coisa. Então, assim, por isso que eu falo, não, eu não posso parar. Se tudo isso veio para mim, alguma coisa tem aqui, eu vou continuar. E eu falo, eu vim nunca servir, eu sempre estou envolvida nas coisas, tudo ajudando. Você sabe, Jaque, que é muito engraçado, porque quando eu entrei para fazer o voluntariado na casa da Luiz, que foi o que mais mexeu comigo, né, eu lembro que quando eu fui lá, você tem que fazer uma reunião, depois um treinamento, para você entrar lá. Beleza, eu fui lá, fiz a palestra, vamos agora conhecer a casa e os moradores da casa. Cara, eu achei que eu estava preparada, e olha que eu sou. E aí, eu lembro que nesse dia, a gente ia fazer um culto de mulheres, e eu ia ministrar a palavra. Quando eu cheguei lá, aí estavam já as mulheres tudo lá e tal, eu já fui atormentada para lá. Quando cheguei lá, era eu que ia fazer a palavra e tal, aí tinha uma moça lá, falou para mim, é você que vai ser a oradora de hoje? Eu falei, sim.
Ela falou, antes de você fazer, para você iniciar aí, eu posso pelo menos ler alguma coisa que eu estou sentindo no meu coração fervendo para ler. Claro que pode, imagina. Aí ela começou a ler. Uma das moradoras? Não, lá na reunião de mulheres já. Que já era noite, eu já tinha saído da casa da Luísa. Foi a minha primeira vez que eu vi lá tudo. Aí ela pegou, começou a ler lá a palavra e tal. Aí ela falou, Valquíria, né? Seu nome? Eu falei, Ela falou, Valquíria, eu estou lendo essa palavra, mas é para você. Ela pegou e falou assim, e Deus manda te dizer que é para você permanecer onde Ele te colocou. Ele sabe o quanto vai ser difícil para você. Ele estava com você lá hoje. Eu não sei onde você estava, mas Ele estava lá com você hoje. E Ele falou que você vai conseguir ficar lá. E que é necessário que você fique. Menina do céu. Acabou, como que era ministrar a palavra? Não, depois aí ele teve um fogo total depois. E aí eu voltei lá. E foi muito engraçado, porque Deus me usou naquele lugar, não só para mim, mas para as outras 10 vidas que eu levei para aquele lugar. Tá vendo? Aquelas 10 vidas, não eram aquelas pessoas, porque as pessoas que estavam lá, elas estão lá. Elas são amparadas. A instituição, ela é enorme, ela não precisava de mim. Mas eu precisava estar lá. E as pessoas, essas 10 pessoas que foram lá, elas também precisavam estar lá. E mudaram a vida delas totalmente. Nós participamos do Natal com eles lá, levei meus filhos, meu marido, foi assim. A transformação começa primeiro na gente. A mudança, você começa, parece que você se ajuda primeiro para você ajudar o próximo. Você se transforma para conseguir transformar o outro. E aí eu sempre falo assim, cara, hoje eu falo assim, igual você veio falar comigo aqui, eu aprendi muito a respeito da família acolhedora, né? De tentar mudar meus pensamentos, da minha forma de ver, porque você colocou a sua, e até obrigada por você ter colocado, porque tem muita gente que às vezes não coloca para mim a opinião dela. E é importante eu também saber o outro lado. De repente eu posso até mudar a minha visão agora pelo que você me trouxe. Eu estou tanto assim de não, eu vou fazer mal para essa criança, porque eu vou levar ela para um mundo que não é dela, e de repente ela... Isso, exatamente. Então, o que eu quero dizer para você, deixar para você, é o seguinte: desistir não é uma opção, mas entenda tudo que Deus está fazendo com você e para você. Sim. Né? É com você e para você. Parte do princípio primeiro da ele, depois dessas crianças. O que é que essas crianças precisam te ensinar? E o que você precisa se libertar? É umas coisas, sempre que a gente... É uma outra visão sobre o voluntariado que eu trouxe para a minha vida. Né? Que eu estava ali, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu vou fazer, porque eu nasci para servir, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. E realmente, não mudou a minha opinião, eu ainda nasci para isso, assim como você também. Mas, o como é isso para mim? O como é isso? O como é isso para mim? E a mesma coisa que eu passei. Então, assim, hoje, eu vou continuar servindo do mesmo jeito, vou continuar fazendo do mesmo jeito, assim como você também precisa estar fazendo. Mas eu quero que, neste momento, você olhe para si. O que isso está trazendo para você, né? Sim, eu tenho feito essa autorreflexão e vejo o quanto que isso está mudando e me melhorando, entendeu? Quanto isso está me levando para mais perto de Deus. Sim. Entendeu? Quanto já mudou muito a parte que era religiosa saiu, entendeu? E hoje sou cristã. Uma transformação já bem-vinda, né? Foi uma transformação que continua, eu falo que ela é contínua. Sim, não para. Não para não, mas eu fico assim, maravilhada de quanto tempo que eu comecei isso, quanto mudou, de tantos anos que eu estava dentro da igreja, mas nunca transformada. Sim. Entendeu? Então assim, eu falo, uau. Ele te resgatou, né? Tipo, sim. Resgatou. Resgata a gente, né? Esquentava banco. Esquentava banco de igreja. Entendeu? E hoje eu já vejo diferente. Então assim, e isso continua. Continua, eu vejo que é cada vez mais e eu sei que não é só para mim. Isso ainda vai além, vai arrastar, né? Você falou assim, minha família veio, foi. Falei, nossa, é a mesma coisa que aconteceu lá. A família vai, o marido vai, né? Minha opção não é o marido tem opção de ir ou ir. Então, eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. Não, é que a gente arruma as coisas e os outros tem que fazer junto, né? Porque a gente é bem dessas, né? Porque eu sou bem dessa. Mas eu quero agradecer muito. Minha mesa lá tá sem espaço, tá cheio de caixa de bombom. Minha casa parece um apartamento. Minha mesa é desse tamanho aqui, não tem mesa. Tá cheio de caixa de bombom.
Falta 15 dias só, gente, pra sair na casa. Eu quero agradecer muito, estou muito feliz de ter te conhecido, ver o quanto o seu coração ele é grande, está transbordando aí, você tem uma necessidade muito grande de transbordar esse amor que você recebeu, que é de Deus. E assim, eu fico muito feliz porque você tem um pouquinho de mim aí e saber o quanto as pessoas eu tenho recebido aqui que tem um mesmo propósito. O que está faltando é se conhecerem. Eu acredito muito, assim, eu fiquei muito feliz de conhecer que aqui na cabeça está, eu falo, estou conversando com você aqui, mas meu pensamento já está maquinando aqui um monte de coisa. E assim, eu falo, não é nada por acaso. Não. Com certeza traz, a você falou, Deus não pode estar junto. Sim. Mas a gente precisa se conhecer, ter mais força ainda. Com certeza. Para levar. Então eu acredito que eu vim aqui hoje foi. Com certeza já vou estar nessa casa do Zé Luiz, eu vim aqui hoje já me abriu os olhos para mais coisas ainda, que eu acho que eu preciso. Jaque, eu que agradeço. E aqui a gente tem um momento onde o convidado, ele fala o que ele quiser para todas as pessoas que vão te ouvir. Então é o seu momento. Você levar uma mensagem, levar alguma coisa, o momento é seu. O que você quiser falar é teu. Então, passamos a bola agora para Jaque. Ai, eu não sei se eu estava preparada para isso. Tá, você sempre está preparada, já nasceu preparada. Vou deixar, assim, o que eu quero deixar só sobre o que eu estou vivendo, então compartilhar sobre o ajudar, o olhar para o próximo, entendeu? Com empatia. O amor está se esfriando, né? Eu vejo que cada vez mais a religiosidade está aumentando, o egoísmo das pessoas, de olhar muito para si próprio e não conseguir se doar um minutinho para fazer algo para alguém. Eu não estou falando para você hoje ir lá, vou começar a ser voluntário num abrigo de criança, vou ser voluntário num abrigo de cachorro, vou ser voluntário para levar marmitex para morador de rua. Se encontra, vê o que você consegue fazer para conseguir ver, enxergar mais a realidade de outra pessoa. Às vezes a gente fica tão ligado no nosso, que minha vida é péssima, minha vida é ruim, mas você não olhou para o lado. Né? Começa a olhar para o lado, começa a olhar para quem está perto de você. Às vezes um amigo, um colega de trabalho seu está gritando do seu lado, precisando de uma ajuda, de um abraço. Né? Precisando de uma palavra, de um café da tarde com riso. Então assim, começa a olhar para o lado, não importa o que você vai fazer, o que é, mas faça alguma coisa, né? Não fica parado só de braço cruzado, esperando que façam sempre por você, né? Vai e faz também, que eu sei que quando eu comecei a fazer isso, começou a mudar a minha vida. Não quero chorar não. Começou a mudar a minha vida e o quanto isso está trazendo uma atividade para mim, quanto está sendo bom. Sim, que é ótimo. Então, é o que eu vou falar, senão eu não vou conseguir mais. Estou muito feliz de você estar aqui, muito feliz. Olha, tá gelada, gente, mas essa sala também é gelada também. Né? Eu estou muito feliz. Continue com esse seu sonho, que eu tenho certeza que esse projeto que Deus colocou no seu coração já estava no dele. E ele já está pronto. É só a gente andar, persistir, ter constância, acreditar que é Ele que nos guia, minha filha. E não esperar nada de ninguém, porque eu falo que a decepção, ela vem, a frustração, ela vem porque a gente espera algo. Não espere. Nosso erro, né? Não espere. Só ande e vá, que Ele vai te levar para caminhos muito maiores e mais altos do que você pensa. E você está preparada. Está pronta. Ele não coloca a gente numa grelha se a gente não estiver pronto, minha filha. Não adianta. Mas é isso, gente. Quero agradecer. Obrigada a você, já que teve que compartilhar. Segue ela, Projeto Dom Guarulhos. Projeto Dom Guarulhos. Segue lá, tá, querida? Segue, compartilha, ajuda. Já que você, de repente, você pode não querer ajudar pessoalmente, mas você pode ajudar de outra forma. Existem várias maneiras de se ajudar. Então, se disponha a ajudar. Então, segue lá a página dela. E aí, quando ela for postando as coisas lá, ajudem, por favor, tá certo? Ajudem a vida de uma criança a ser mais feliz, mais leve, né? Se vocês também quiserem saber a respeito da família acolhedora, seguem ela lá, perguntem para ela, vejam como é que funciona, tá? Porque às vezes você quer fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar. Então tá aqui, ó. Me chama que a gente dá um jeitinho, eu tenho muita coisa para começar. Pronto. A gente dá para começar. É isso, gente. Beijo para vocês, muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau.